Fala, meu jogador, vamos para mais uma resenha com o Hilário e hoje o convidado é muito especial, como sempre, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a cada inscrito aqui do canal, você que curte, comenta e compartilha o meu muito obrigado. O meu propósito de vida está sendo alcançado, que é entrar nas casas de pais de jogadores, de profissionais treinadores, enfim, de atletas que estão na base e no profissional também, para falar de mentalidade, educação financeira, inteligência financeira, os bastidores, os perigos, enfim, tudo que é envolvido no esporte, no meio do futebol. E antes de mais nada, já que eu tô nessa onda de agradecimento, eu vou agradecer aqui, meus irmãos, ao meu o patrocinador aqui do canal, Dr. Vlásios Marangos. Se você precisa de transplante capilar ou conhece alguém, avisa para essa pessoa que ela não precisa mais ir para a Turquia, ficar 2 anos pesquisando na internet, igual eu fiz, para fazer o transplante. Melhor do Brasil, não perde tempo, vai lá. Ele tem 2 clínicas em São Paulo, uma lá na Brigadeiro, na região da Paulista, e a outra em Osasco, enfim. Chama lá, fala que viu aqui no Resenha com o Hilário. E vamos para o nosso convidado aqui. O homem é a referência do referência, tem um trabalho lindo. Ele é o presidente, o CEO, o cara que idealizou, sonhou o projeto do Referência, que a gente conhece, um grande trabalho de base no Brasil. Então, estou muito feliz de te receber aqui, Walter Júnior. Valeu, cara. Obrigado, Hilário. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí pelas palavras e vai ser muito bom. Só pela a prévia que a gente já teve aqui, com certeza vai ser muito bom. Ô Walter, é Valtinho? Pode ser Valtinho? Lógico. Como Não, que você gosta? Como você prefere? Não, de qualquer maneira, cara. Valtinho é como a maioria me chama, então eu já tô acostumado. Desde os tempos de tentativa de ser jogador. Ô Valtinho, e é engraçado, né? Eu sempre falo aqui com o convidado, pô, se a gente gravasse os bastidores, já daria a melhor parte do podcast, pô. Muito legal, não. Deu pra perceber que a gente tem muita coisa em comum, então tomara que saia aqui, né? Não, vai sair, as coisas tomara que nós já não, conversamos vai ser na incrível. prévia, né? Ó, pra manter o padrão, te presentear aqui com chocolate. Beleza. Pra você levar pros seus filhos, pra sua esposa e a caneca pra lembrar. Falar pro seu filho meter a comemoração, hein? Pode crer. Sabedoria que vem de Deus. Valeu, cara, amém. Fechou, Obrigado. meu irmão? Obrigadão mesmo aí, brigadão. Ô, Valtinho, me fala aí, irmão. Você tem, assim, na sua memória, assim, a primeira vez que você deu um chute na bola, você tem essa memória? Cara, boa pergunta. Ou, acho que a primeira assim, vez tipo, não. O amor que você falou, putz, eu amo isso aqui. Eu acho que a gente não tinha muita consciência na época, porque eu sou de uma geração que brincou na rua, né? Então, a gente amava ficar na rua. Só que o futebol fazia parte da nossa principal atividade. Mas eu acho legal também, até tem um paralelo com hoje em dia, a minha geração brincou na rua de futebol, vôlei, basquete, inventava coisa, né? Com outro tipo de bola. Mãe da rua, esconde-esconde, taco. Cara, tudo isso aí a gente brincou. Bolinha de gude, soltar pipa, subir na árvore. Mas o futebol era o principal, né? Então, assim, eu lembro de gostar muito de brincar. Isso era o que eu mais gostava. E o futebol era uma das principais atividades, a principal brincadeira. Qual né? que é a sua safra, Valtinho? Você sabe que... É. Você sabe que a 8-9 é a melhor que já existiu, nunca eu vai sou mais ter outra. antigo, tenho mais cabelo branco, eu sou 7'8". Eu sou 7'8", cara. Então, realmente é uma infância de verdade na rua ainda, assim. Eu percebo que até dentro do Referência hoje em dia, quando eu converso com os treinadores, converso com gente muito boa, experiente, e eu falo, você é o que? Eu sou 8'8". Eu falo, caraca, cara, eu sou 10 anos mais velho do que os caras que já são experientes. Então, mas esse cabelo branco não são à toa, não. Irmão, e como que surgiu assim o seu amor pelo futebol? Você também sonhou em ser jogador de futebol? Me fala como é que foi a sua trajetória. Como toda criança, naquela época, assim, que brincava na rua, eu sonhei em ser jogador. Engraçado, eu acho que, assim, o que eu me lembro é que o meu talento, ele foi se desenvolvendo. Isso eu tenho uma lembrança de que, em algum momento, eu não era tão bom. Depois, na rua, comecei a pegar jeito, ser um cara respeitado na rua. Depois fui um cara muito bom na rua, que começou a sair da rua para a federação. Qual região você nasceu? Eu sou do Rio mas meu pai é militar. Então, militar também? Militar do Exército. Então, assim, eu rodei bastante. Eu tenho... porque ele era movimentado, não você ia tenho junto. muita raiz, assim, num só lugar.
tem os seus pontos muito bons nisso aí, e tem também Adaptabilidade. eu nasci no Rio de Janeiro e minha adolescência ali, pré-adolescência e adolescência foi em Brasília. Então, quando eu falo de rua, é ali. E filho de militar mora em vilas Vila militares, militar. no caso de Brasília, quadra militar. E, cara, militar é aquela família de 2, 3 filhos. Então, era 100 moleque na rua, de todas as idades. E aquele negócio de quem que vai jogar hoje. Não, hoje são os grandes que vão jogar. Pô, mas eu sou pequeno, deixa eu jogar aí. Não, tu não pode ainda que tu é pequeno. Não, agora, ó, o Valtinho já pode, vem e tal. Então, foi esse desenvolvimento mesmo de criança, adolescente, melhorando, né? Sem a intervenção de adultos, que é outro papo legal pra gente ter, que eu acho que é uma coisa interessante quando a gente pensa hoje em dia em reviver a época de criança, né? Dentro do meu trabalho eu escuto muito isso. Pô, a gente precisa resgatar, mas, cara, o que foi lá atrás nunca vai ser. Nunca mais vai ser. Que era os pais trabalhando, molecada na rua, jogando, brincando. E era isso, não tinha intervenção. Às vezes a gente fala, pô, ficava 5 horas jogando, não ficava nada. Você ficava resenhando, discutindo se foi fora, se não foi, se impondo de alguma maneira, esperando a de fora ali, a próxima, durante 3 rodadas. Então, assim, ficava 5 horas na rua, mas você jogava mesmo e testava a sua habilidade ali na rua, na quadrinha, no asfalto, era poucos momentos, né? E aí, cara, nessa aí de tanto brincar, despertou, né? Esse negócio, tipo, quero ser jogador, quero virar jogador, e meus ídolos e tal, e Romário e tal, e essa onda aí que foi. E aí você chegou a fazer infância. teste, jogar em base? Eu joguei, comecei no futsal, comecei a jogar federado no futsal, assim, já era Brasília já, então era a federação do Distrito Federal, então joguei no Minas, Brasília, naquela época. Campo Aqui, ou futsal? No início futsal. Aqui em São Paulo é o que falo militantes, né? Lá era sócio-atleta. Então era legal também isso, que meus pais não eram sócios desses clubes de elite, mas eu podia entrar, trazer minha família, isso era bem legal. Então joguei no Minas, Brasília, tênis clube, joguei no iate. Então, e daí, depois fui indo pro campo. Você jogava de qual posição, Valtinho? Jogava de ala. E no campo? Canhoto, no campo eu jogava de meia. Mas foi interessante, porque jogava de meia, mas era aquele meia um pouco preguiçoso. Porque também nunca tive um estímulo legal de treinador. Hoje em dia eu falo pros meus moleques lá, quando eu tô ali no campo, eu sou o cara que tô muito no campo. Eu falo, cara, se eu tivesse os treinadores que vocês têm hoje, que esses caras aqui, né? Eu falo, cara, eu ia ser muito melhor, porque infelizmente na minha época era joga aí. Eu não tive, pelo menos eu não tive aquele estímulo. Era natural, vamos lá e joga. E quem tinha, era meio que natural a peneira, né? Seleção. E aí foi isso, cara. Depois eu cheguei, assim, no máximo que eu cheguei na base eu me mudei para São Paulo e fiz parte da geração 78/77 do Nacional, para jogar uma copinha. O Nacional aqui de São Paulo? Nacional aqui de São Paulo, né? O Nacional. Na época tava o Deco, tava o Paulo César, que depois foi pro Flamengo. Então era uma época que os Nacional ainda revelava era forte, a Eurosport e tal. Então, dessa época eu fiquei nesse limite. E na época fiquei passei na faculdade, tinha 16, 17. Passei na faculdade para ir pro interior. Então, foi onde Você começou a faculdade com 17 anos? Comecei com 17. E era essa pressão, uma pressão boa, digamos assim, que era, eu quero ser jogador. Mas aí você continuou jogando e fazendo faculdade? Não, eu tentei, só que aí como era em Rio Claro, eu lembro que o meu preparador físico da época falava assim, cara, vai pra lá, futebol é muito incerto, futebol é difícil, cara, você vai ter um curso muito melhor que o meu. Mas, cara, pra uma criança, né, adolescente, é difícil. E como que você tomou a decisão, Walter? Não consigo lembrar como, mas foi assim... Tinha muito problema, eu era muito franzino, eu era muito franzino, muito fraco. Até hoje os meninos que são franzinos sofrem muito na base, né? Cada vez mais, né? Porque agora só se fala de perfil, o cara tem que ser forte, alto, etc. Tomara que a gente entre nisso aí também, que é muita coisa, assim, mas na época eu era muito fraco, mas eu era fraco naturalmente, só que eu não tinha nenhum suporte. Então eu não tinha uma orientação para me alimentar bem. Eu só queria treinar. Então, o que me propunham, eu fazia. Eu era muito Caxias, assim. Treinar, vamos treinar, vamos. Dá 10 voltas aqui. Dava 20, sabe? Eu era que fazia mais. Só que não tinha não era o correto a fazer Walter, na época. É impressionante como a sua história se parece com a minha, mano. Legal, eu também era franzino, não desenvolvia. Tive que nadar pra crescer, etc. Com 17 anos comecei a educação física também. Então é isso aí, cara. E é isso. Aí eu decidi que eu falei, pô, não dava mais porque... Eu tinha um problema que até hoje eu carrego, que era subluxação no ombro. Meu ombro, com 15 anos, ele saiu do lugar numa disputa de bola.
Essa eu lembro bem, subi pra cabecear uma bola, fiz o gol, a cabeça do goleiro saiu com força, com tudo, a cabeça dele bateu no ombro, meu ombro saiu, mas voltou na mesma hora e eu continuei. Então eu tenho uma frouxidão, depois vim descobrir que eu tenho uma frouxidão ligamentar. Cara, mas isso aí ficou. Eu não fiz tratamento nenhum, eu não fui no médico, não fui lá naquela Era época. muito diferente, né? E eu tentava jogar, meu ombro raça. saía, eu ficava jogando assim, tanto é que na faculdade todo mundo brinca pra caramba, me falou, pô, o moleque joga assim, ó, mas aí eu saía, voltava, eu continuava jogando fala, né? e vai. Então assim, eu decidi também por isso, falei, cara, acho que já tá na hora No 17 você tava em qual time? Tava no Nacional. No Nacional. Tava no Nacional. Jogou a Copinha? Não, eu fiz parte do grupo ali pra ir pra Copinha ou não, em janeiro. Aquela ansiedade. Mas você tem que ir pra faculdade, senão você vai perder matrícula, né? Ô Valtinho, hoje é diferente. Hoje todos os pais assim, que estão no meio sonham que seu filho se torne jogador de futebol. Isso é verdade. Na sua época, tinha preconceito, não ganhava dinheiro como era hoje, não tinha menos mídia ainda. Se a minha não teve, que é 8, 9, 10 anos mais velho, 11 anos mais velho, a sua... Como não tinha mídia, obviamente, não tem nem comparação com que, né, a gente... O dinheiro já se ganhava bem? Não, acho que ganhava, mas isso aqui era menos percentual ainda. Se hoje é pouco, acho que era menos, em termos de ganhar muito dinheiro. E é aquele negócio, não tinha mídia, a gente via os gols do Fantástico. Para eu ver o gol do Romário lá no PSV, que é da minha geração, eu tinha que esperar a semana toda para no domingo, putz, o Romário fez 2. Hoje em dia você tá aqui, você, acabou de sair no story, né? Instantâneo. Então você vê o lateral direito do Varsóvia. Você sabe quem é? Os moleques, né? Meus filhos falam o nome do jogador. Eu falo, cara, como é que eles sabem isso, cara? Então é assim, é tudo muito mais rápido. E eu não tive tanto apoio, assim, né? Assim, um apoio do tipo, como você falou, os pais de hoje em dia apoiam, valorizam, tá tudo mais fácil, mais acessível. Então, eu também não tive nenhuma pressão, mas era uma coisa do tipo, cara, aqui é muito mais seguro, uma faculdade que vai te dar um conhecimento e uma possibilidade de trabalho. Mas não se tinha preconceito também? Não tinha preconceito. Na verdade... É que meu pai era do Nordeste, ele não entendia de bola. Bola, meu filho, vai trabalhar, vai fazer... Então, meu pai tinha assim, era uma coisa legal dentro da minha casa que sempre apoiaram o esporte, meus pais sempre apoiaram o esporte, legal. Daquela medida, né, de tipo, vai brincar, vai jogar. Mas meu pai falava assim, cara, tu é bom, mas tem um monte de gente boa, ele é muito realista, isso eu também... É que eles eram militares também, né? Então, militar já tem atividade física lá dentro. Já não, sempre... Então tinha um militarismo ali, já na sua casa, né? A parte boa, assim, que eu acho, né? De disciplina, regras, foi ótimo dentro de casa, da nossa família. Respeito, na nossa família, isso aí, cara, são valores que acho que carrego comigo e tento passar para os meus filhos também, junto com a minha esposa. Mas essa foi diferente a forma como, né, meus pais lidaram com o meu sonho. Por exemplo, a forma como a gente está falando dos pais de hoje em dia, que também, às vezes, passa do limite. Passa. Muitas vezes não. A maioria. Bastante vezes. A gente vai falar aqui de pai. Pô. Eu fui treinador 8 anos também, Valtinho. Então... Você aí, beleza. Bem como que é. Aí você chegou na faculdade. Isso. Aí você falou que decidi, eu vou lá estudar. Aí você teve que largar o futebol. Eu tive que largar porque com 17 integral, 18. Né? Era a faculdade de segunda a sexta, das 8 meio-dia, das 2 às 6. Então, assim, tentei. Lá tem o Velo, tem o Rio Claro, tentei, mas não... E aí, você saiu já pensando em voltar pro futebol? Sim. Ou não especificamente? Sim. Não, eu saí falando, eu só fui fazer educação física porque eu falei, quero voltar pro futebol, de alguma maneira. E aí, acabei dentro da faculdade, em tentativas e erros, me situando no que eu poderia, no que eu queria fazer. Então, eu me formei também, legal, 4 anos, certinho, bonitinho, todas as disciplinas. Licenciatura, bacharelado. Fiz bacharel. Aí eu não fiz a licenciatura, mas eu engatei direto no mestrado. Então, eu fiz o mestrado ali mais 2 anos e meio, 3 anos. Então, eu terminei muito jovem para entrar no doutorado. E isso me pegou muito, assim. Eu era muito jovem, me achava muito jovem para estar fazendo um doutorado e daqui a pouco estar entrando numa universidade para dar aula para outros futuros profissionais, mas me chamava muito, o campo me chamava muito, o meu propósito, talvez, que eu sempre falo, e hoje em dia eu falo, hoje eu trabalho com o trabalho dos meus sonhos, futebol e criança, ensinar. Então, hoje em dia eu sou presidente, saí da área do campo, mas eu ralei muito no campo, de dar treino, de estar com 100 moleque na minha frente, dividindo o campo com 3 bolas e 4 aros. Eu fiz muito isso, então eu ganhei casca nisso aí, e foi minha paixão, né? Continua sendo, hoje, dentro do Referência, eu executo outras funções, que também fui aprendendo, fui me desenvolvendo como profissional, como ser humano, mas acho que carrego essa parte, essa vocação mesmo. Você falou, até me emociono, pô, porque você falando, eu lembro, 8 anos, pô, é o nosso propósito ali, alimentar os sonhos e tudo mais, né? E por isso que eu tô muito feliz
de ter você aqui, ô Valtinho, porque o Referência hoje é uma referência nacional na base, é uma referência de tratar bem os meninos, que isso é uma exceção no futebol também. Enfim, e ter uma pessoa que viveu, que estudou para ajudar, igual você falou, pô, é muito mágico, é muito legal. Essa palavra aí, ela é o que guia mesmo, assim. Eu sempre pensei nisso, de ajudar. Até os meus trabalhos da faculdade, eles eram muito... Eram acadêmicos, trabalhos acadêmicos que com certeza o pouquinho que eu contribuí na faculdade, meus trabalhos de mestrado e tal, eles ajudaram muitos futuros professores. Mas eu sentia falta de ir no campo poder falar, pô, cara, se movimenta tal jeito que vai ser melhor. E o menino fazer, e você fala, caraca, eu sei que eu dei minha parcela de contribuição para aquele chute, para aquele cruzamento, para aquela movimentação. E depois é isso. Depois eu fui parar em Barcelona, então a outra já vai aumentando. Aí, beleza, você terminou o mestrado antes de chegar em Barcelona. Aí você já estava trabalhando na área como... comecei a trabalhar numa escolinha de futebol, numa escola de futebol lá em Rio Claro. Que eu fazia tudo também. Eu abria e fechava. Eu abria e fechava. Então era isso. Tá? Treino, receber os pais e tal. Então, cara, você vai ganhando casca também nisso aí. E depois de um tempo eu fui pra Europa, fui pra Liverpool primeiro pra fazer. E como surgiu esse convite? Pra estudar ou pra jogar? Vou abrir meu coração aqui, vou ser sincero. Eu tava com um status legal dentro da universidade. Eu era o aluno, o primeiro aluno do meu orientador, o Sérgio, até mandar um abraço aí pro Sérgio Cunha, que se tiver uma hora vai ver. Já ficou muito bravo comigo pelas minhas decisões, mas acho que a gente já se acertou, ele já entendeu que ele era seu orientador. Ele era meu orientador, era o primeiro, então ele também tinha muita esperança, né, de, pô, esse cara vai dar certo, vai ser um futuro professor e tal. Mas aí eu recebi um professor da Universidade de Liverpool, John Moores University, lá na Unesp, e fui o responsável por ficar com ele e tal. Ele ia dar uma palestra numa semana de estudos, e eu fui responsável por ficar com ele. Então a gente criou essa conexão. A minha esposa, a Camila, minha atual esposa, a gente namorava, e ela tinha falado pra mim assim, quando eu terminar a faculdade eu vou para Barcelona. Falei, mas como assim? Por quê? Eu vou porque eu quero viver essa experiência. E quero que você venha junto, mas eu tava no meio do mestrado. Falei, não dá. Falei, mas eu vou. E ela foi mesmo. Ela foi. Falei, caraca. Então, quando eu terminei o mestrado, cara, eu fui para Barcelona, fui para Europa, né, falando para eu mesmo, né, falando para mim mesmo e falando para todos que eu ia estudar, e eu realmente fui estudar, só que eu queria encontrar com ela de alguma maneira, e deu tudo certo, encontrei com ela estava em Barcelona, encontrei com ela, acabei me mudando para Barcelona, e nessa a gente já se juntou os trapinhos, moramos junto, e foram 10 anos de Barça. Foi a sua mulher que te fez. Não, e foram 10 anos de Barcelona. E aí você viveu a metodologia... Aí eu bebi da fonte. Qual que é o ano, irmão? Qual os anos que você ficou? 2003 até 2013. Você pegou o tic-tac do Barcelona, hein? Peguei... A nata, o Pepe Guardiola. Peguei o Pepe Guardiola no final. Peguei o Raika, muito tempo, o Raika. Mas peguei os brasileiros, né? Peguei Deco, Ronaldinho, Belletti, Silvinho, Edmilson. Que vida difícil, Xavi, Iniesta subindo. Eu peguei, tipo, o Ronaldinho falando assim, esse Iniesta aí é fraco. Esse Iniesta que tá chegando agora é fraco. E eu, caraca, porque a gente acabava convivendo com os jogadores brasileiros, porque você se junta com os brasileiros, foi uma época que não tinha tantos imigrantes nem nada. Então também vivi muitos bastidores, foi muito legal também entender. E aí aos pouquinhos eu fui... eu voltei a me sentir jogador de futebol. Isso foi muito legal. Porque eu fui batendo na porta dos clubes da cidade onde eu morava, falando, eu sou jogador, sou brasileiro. Valtinho, lá tem muito time semi-profissional que dá uma grana, exatamente. Porque nos Estados Unidos a gente vai falar disso aí da parceria do Referência, né? Mas lá tem essa parada de você ter duas funções? Tem. Eu tive várias funções. Quais eram as suas funções? Cara, eu cheguei, porque assim, imigrante, você trabalha de tudo. Então, eu trabalhei de várias coisas. Aí você era atleta, jogava terceira divisão? Eu fui garçom, aí eu saía do restaurante e ia treinar. De teste, de avaliação, com 25 anos. Avaliação, caraca, quem é esse cara aí? Que diferente, irmão. É muito diferente. E assim... Até hoje é assim? Eu não sei, cara, eu tenho pouco contato com
um influencer famoso lá, o Queixinho, não sei se você... Não conheço, cara. Cara, ele é gigante, ele fala, eu quero montar um time. Ele está jogando assim, a quinta divisão. Ah, juntou um monte de brasileiro, um time de brasileiro. Tal, é explodido ele na internet. É possível ainda, então assim, é possível fazer isso ainda. Eu fui numa época que era pouco imigrante, era pouco brasileiro, então eu fui o primeiro extracomunitário desse time, Sitges. União Esportiva Sitges, que é uma cidade litorânea próxima de Barcelona. Aí você ganhava uma graninha? Eu ganhava uma graninha, eu ganhava uma ajuda de custo, um salário, né? Pouco, comparado com um salário de jogador, ou comparado com o salário de um trabalhador normal, entendeu? E só que aí eu falava assim, eu sou professor de educação física, eu dou treino pra criançada e tal. Ah, então vai. Então, sempre proativo, diligente. Todos os times que eu joguei lá, eu era treinador das categorias de base, e sempre me davam uns pequenininhos. E aí, modéstia à parte, eu deitava. Eu não falava nada direito, fui enrolando. Daqui a pouco, sei lá, no meu terceiro ano, pô, eu já conseguia dar conceitos. Então, assim, todo mundo gostava de mim por ser brasileiro. Você continuava estudando? Continuava. No início, não, mas depois eu comecei a ter uma condição financeira também, que eu conseguia, fazer um curso na INEF, que era o Instituto de Educação Física, Instituto Nacional de Educação Física. Então, eu conseguia fazer um curso lá que eu gostava, vou fazer esse curso. Aí, às vezes, eu ia pro Camp Nou pra ver treino do Barça aqui, ó, no muro. Dava pra ver, não era lá macia, escondido. Que privilégio, irmão. Com licença aí e tal, deixa eu ver aqui, ficava lá, pum, caramba, aí via os caras batendo na bola e tal. Então, assim, eu fui absorvendo todo esse aí jogava com os caras. Eu brinco que, assim, uma das primeiras vezes que eu treinei com 3 coletes diferentes, foi lá. E eu não entendi nada, porque os caras falando em catalão. Colete rosa, colete amarelo, colete vermelho, vai, a bola tá no meu pé. Caraca, pra que eu toco? Os caras xingando, vai, toca, pra quê? Mas assim, hoje em dia eu vejo, a gente tá no referência. Era treino cognitivo. Era. E eu vejo... Mas aí tinha a questão do idioma, né? Não, tinha todas as questões. A minha limitação de ter vivido toda uma infância no Brasil, sem orientação, entendeu? O idioma, tinha muitas coisas. Foi difícil, por isso que hoje em dia eu tenho uma visão de que os profissionais, tops que sejam, cara, vão para a Europa. Eu tenho uma visão, uma paciência antes de qualquer um falar alguma coisa. Eu falo, cara, o Estevão vai pro Chelsea, calma. Eu fico assim, na minha cabeça. Calma. Falo, calma. O Vitor Roque não deu certo. Eu falo, cara, que não deu certo, então, né? Eu apareci no History ontem, irmão. O Vitor Roque desencantou depois de 13 jogos. O cara foi aplaudido sem fazer gol. Porque ele é proativo, dá a vida e tudo mais. Mas a grande mídia fala isso, não deu certo. O Endrick, lembra que o Endrick subiu profissional? Fazia bons jogos em todos os jogos, não fazia o gol, aquela cobrança. É isso mesmo. E aí o Vitor Roque fez gol, eu até apareci no Stories ontem mesmo. Falei, se você torce pro que tô muito feliz pelo Vitor Roque, nem conheço ele pessoalmente. Mas você acaba torcendo porque sabe qual que é a luta do bastidor, cara, na verdade. O cara vai pra Europa, não é assim, cara. Não é assim. Eu falo pra todo mundo, cara, é de tudo diferente. É tudo diferente. Tudo, assim. Cultura, fala, cara, idioma. Não, cheiro, sabe? O cheiro da cidade, os lugares, as coisas, a forma como as pessoas falam, andam, não sei o que. Você fala, Ô, Valtinho, eu gravei aqui com o cara. Danilo Avelar, ele falou, irmão, mais difícil não é se adaptar ao futebol, é a cultura. Você tem que respirar o lugar, você tem que comer a comida. Se você quiser levar o Brasil, você vai ficar pelo meio do caminho. É isso mesmo. Assim, eu acho que eu consegui muito fazer isso. Eu fico feliz, assim, pelo... eu tenho alguns amigos catalães que eu consegui cultivar e permanecer, isso é muito legal. E eu tentei muito entrar na cultura. Então, o jeito de cumprimentar, o jeito de chegar, o jeito de falar, o respeito e tal. Às vezes chegava pra cortar um cabelo, chegava falando catalão. E o cara olhava e falava, você não é daqui, velho. Você fala catalão, eu sou brasileiro. Mas você fala catalão? Eu falo, eu tento. Aí o cara, não, mas você fala bem. Putz, cara, isso, sabe, deixava você mais leve. E isso mais, é importante também, eles vêem esse melhor. Esforço, né? O Danilo Avelar comentou que ele jogou na Ucrânia, na Alemanha, na França e na Itália. Imagina, cara, a dificuldade. Só lugar difícil e a galera lá, ele vê se você é proativo, se você tá tentando. Imagina a Ucrânia, velho. Não, então... E ele falou que muito bate lá e volta, porque ele fala, não quero aprender. Os caras falam, não dá, isso mesmo, fica na mesmice. Então eu aí, os caras te queimam no campo. Quando ele vê que você é esforçado fora do campo, eles te ajudam no próprio campo. Isso aí. Eu dava treino, então, trabalhava em algum lugar, que comecei no garçom e depois comecei a conseguir melhores trabalhos, porque comecei a falar melhor, comecei e tal. Então... eu tive também, depois de um tempo, consegui o DNI, né, que fala, que é o RG deles. Me casei, a Camila tem nacionalidade. Então, os seus filhos são de lá? O mais velho nasceu lá. Caraca. Kaique nasceu lá.
E é o Dupla catalão, cidadania. o gringo. O pessoal fala que é o gringo. Não, hoje todos nós temos dupla cidadania. Eu, a Camila e os meus filhos. Que Os que legal. nasceram aqui, os gêmeos, que nasceram aqui também tem. Então, como eu falei, várias funções, porque era isso. Eu saía de um trabalho, ia treinar, depois do treino tinha o treino da molecada e eu toco cavaco. Então, o samba também era para resgatar o brasileiro e tal, não sei o quê, tá com os amigos. E Valtinho, os caras gostavam 1001 também, utilidades. né? 1001 utilidades. E foi legal, porque depois disso, comecei a E poder aí- escolher, né? Aí o momento que você começou a viver bem lá, nesses 10 anos, qual que foi o ponto de decisão pra voltar pro Brasil? Cara, depois de 10 anos, você também começa a sentir saudade do seu lugar, né? Nesse tempo você vinha ver a sua gente família vinha, ou não? mas pouco. Pouco. Porque também não é fácil de grana e tal. A gente aproveitou bastante. A gente gosta de praia e tal, então a gente aproveitou muito. Todo feriado que tinha e tal, a gente viajou e tal, então a gente não guardou muito dinheiro para poder voltar e se estabilizar financeiramente. Mas a gente guardava um dinheirinho, vamos voltar, vamos, passava as férias aqui, só que, sei lá, nesses 10 anos a gente voltou 2 ou 3 vezes. E meu filho nasceu, cara, então acho que isso foi o mais determinante. Quando a Camila ficou grávida, eu principalmente meio que convenci, porque meus pais e os pais dela, meus sogros, graças a Deus, estão todos muito bem de saúde. E eu sabia, e agora acho que estou comprovando, né, a importância dos avós perto deles aí. Que Eu até me legal. emociono porque os avós estão todos fortes, né, cara? Então eu sei que eles estão curtindo, cara. Acho que a gente fez o certo em voltar. A família é o bem mais precioso, É né, isso aí. Valtinho? Bem demais. Beleza, aí você voltou e aí você começou a trabalhar com o quê no Brasil? 10 anos fora, pô. Não, isso foi muito bom também, porque eu já voltei já engatilhado no trabalho da FCB Escola, a Escola Oficial do Barcelona, em São Paulo. Tem um grande amigo meu que estava no Rio de Janeiro, estava comigo lá, e ele voltou pro Rio de Janeiro e ele já voltou como coordenador da Escola do Rio. E a gente se comunicava e falou, ó, vai abrir em São Paulo, cara. Eu falei que estava pensando em voltar, ele falou, pô, se voltar eu vou te indicar. E aí eu lembro bem que eu tinha muitos receios de assumir um cargo. Sempre eu era o treinador. Falei, putz, eu vou voltar para o Brasil como coordenador. Será que eu tô preparado e tal? Mas essa aí eu falei, pô, a escola do Barcelona no Brasil. E era, falei, era o top, irmão. É, Você veio na onda do isso tic-tac, mesmo, tava o 2013. tic-tac, tava tudo. Tá. E aí quando eu voltei já engatilhado nesse trabalho. Cheguei, passei um mês, já começou a divulgação, então fiz parte de tudo da FCB E Escola. pra você ver como que o futebol conecta pessoas e propósitos, Valtinho. Nessa época eu te conheci indiretamente. Porque o João Cruz e o Felipe Chiquete jogavam comigo e começaram o trabalho eles lá. foram lá. E super elogiava o trabalho, Sim, a sim. metodologia, tal. O pai do o Carlos Cruz, né? Carlos. Pô, Não, todos eles tava- elogiam muito. ele Ele até tá hoje fazendo- falam o quanto a FCB Escola ajudou no desenvolvimento E deles eu como vi atleta, de perto, né? pô. Primeiro, o João Cruz, a batida na bola dele, desde o sub-9 no campo, quando ele fez a transição no futsal ali, a gente, no União ali, aquela camisa ali. Por isso que eu falo que a gente tem tanto. Muito em comum, né? Tipo, ali é o meu referência, União então. Atlética Guarulhense, ó. Que O João legal, Pedro lá, o goleiro Da profissional de São Paulo, tá lá. E tantos outros, João Cruz e tal. E é legal a gente falar isso aqui. Sim. Você foi importantíssimo na vida deles. Eu também fui, o clube também clube, foi. é. Todo e qualquer lugar que eles passaram foi importante. De cada atleta, de todos os atletas, eu tô falando aqui no geral, sabe? Sim. Porque no futebol, Valtinho, muitas vezes tem aquele negócio de ego, né? Eu que revelei, pô, começou comigo e tal, pô. Você contribuiu. E eu ia falar exatamente isso, quando você falou, você contribuiu e tal, cara, os treinadores, né? Tem muitos treinadores que vêm daquela época, que estão comigo no Referência, porque a história do Referência também foi muito louca, assim, muito rápida e muito bonita mesmo, mas porque todo mundo abraçou. Talvez eu tenha sido o idealizador, o cara que deu o pontapé inicial, que teve talvez a coragem de botar pra frente, mas, cara, eu tive muito respaldo de pais, de vários pais, muitos pais, Muito que acreditaram na hora lá e falaram, vamos. Porque não tem jeito, tá treinadores, fazendo né, bem cara? pro meu filho, ele tá evoluindo. Foi É isso que eu tô falando. Eu vi Foi o João isso. Cruz, tipo, no futsal, excelente jogador e tal. Agora no campo, meu irmão, a batida da falta e De tal. direita e de esquerda, até hoje, você vê ele batendo no escanteio de esquerda. Eu lembro de um amistoso que a gente fez com o Palmeiras lá na Ayrton Senna, era sub-10. E a gente ganhou, empatou, sei lá, tal, mas a gente jogou pau a pau com o Palmeiras, né, então. que o Luigi já tava, a Safra 06. 06 já tava todo O mundo Chiquete, Felipe Longo, lá o goleiro do Corinthians hoje profissional, Legal. e tantos outros aqui. Eu vou muito falhar, legal. eu vou falhar Se aqui. falar de todo é melhor não. Muito bom, muito bom. E aí, cara, foi isso. Foram 5 anos na FCB, que aí também eu cresci muito profissionalmente, porque comecei na área da gestão. No início eu fazia praticamente uma tradução, porque o projeto era muito bom. O projeto era,
vários treinadores brasileiros que tinham que... Você falou, você trabalhou 5 anos nas franquias do Isso. Barcelona aqui no Brasil. Isso. Foi a época, não foi a época que o Neymar foi, né? Foi bem antes, né? O Neymar chegou... Não, o Neymar eu tava lá. Quando o Neymar foi, tava lá. Mas quando eu voltei, o Neymar ainda tava no Barça. Mas aí depois ele já deu 2, 3 anos. Você lembra o ano que ele ficou? Que ele foi? 2016? Ou mais? O ano que ele foi pro Barcelona? Não, foi antes. Foi 2012. Foi bem antes. Não, 2012 ele jogou a Libertadores aqui, não jogou? Que o Corinthians foi campeão? Jogou, pô. Então ele foi 2013. 2013. Então você pegou. Então 2013. era a febre das escolas do Barcelona aqui no Brasil. Sim. Tava no auge. Tava iniciando, a gente chegou a ter 1.000 e poucos alunos, mais de 1.000 alunos, com várias turmas, ali na vários Marquês. treinadores na Marquês de São Vicente. E com aquela metodologia. E a metodologia era legal porque era assim, não era só a camisa. Tinha um catalão do clube que vinha morar em São Paulo. Era de verdade, não era só... Isso aí, a gente fazia reuniões, então assim... Às vezes os caras não entendiam e tal, tentava traduzir, e aí você me fala que o referência foi muito rápido, irmão. A referência foi muito rápida. O referência começou lá na rua, lá no clube militar. Verdade, não, isso sim. Eu acho que desde a rua, eu acho que já tinha alguma coisa ali, uma sementinha crescendo, né? Pode ser. Mas eu falo que foi rápido porque parece que, né, o empreendedorismo, aquela ideia de, pô, você criar um projeto seu e tocar e fazer essa gestão e tal, eu acho que precisa ser muito bem planejado, mas no meu caso não foi. No meu caso foi pura necessidade. Eu me vi saindo do Barcelona porque o projeto estava acabando, os treinadores estavam sendo dispensados. Eu fui dispensado e uma semana depois eu apresentei, olha, eu vou fazer isso aqui. Vou competir, porque o grande objetivo de como nasceu a referência foi a competição, que era uma briga, entre aspas, que eu tinha dentro da FCB Escola, falava aqui no Brasil, nessa idade, a gente precisa competir mais. Porque os moleques eram muito bons. Ô Valtinho, então aproveitando isso aí, o que é mais importante, formar ou ganhar? Eu acho que tem que andar as duas coisas alinhadas, né? A gente não tem como... Se eu estaria mentindo aqui. A frase do referência nascemos para competir, competimos sem deixar de formar. Lindo. Tipo, nascemos para competir, porque não é mentira. Até arrepia, ó. Não é mentira também não, meu irmão. Não, a gente só quer... Tem que ganhar. A gente só quer formar e tá tudo bem. Desde criança você tem que ganhar, mas a que custo? Com lealdade, com verdade, com entrega, com coragem de jogar, não ficar dando chutão de qualquer jeito. Ó, isso aqui, ó. O meu união foi isso aqui, meu irmão. Perfeito. Eu tinha uma escolinha do São Caetano, do Jaçanã, o pessoal só tinha números. Falei, pô, eu não consigo ver um Valtinho aqui se destacando na minha frente e eu segurar ele porque ele é matrícula. Sim. Eu preciso colocar esse moleque no Palmeiras, no Corinthians. Se ele vai ser jogador, não sei, meu irmão. Mas eu tô fazendo... No meu caso foi assim diferente porque a gente tinha muita gente junta, então era assim, era mais vamos testar essa metodologia, porque foi bem isso, cara. Isso aqui, entre nós, funciona muito bem, porque tinham regras. Olha, não pode pressionar, dá 2 toques, não sei o quê, não pode dar chutão nunca, não pode não sei o quê. Fala, cara, a gente precisa brasileirar isso aí, a gente precisa trazer pro Brasil real ou pro futebol real. E acho que o referência trouxe isso. A gente apanhou assim, dentro do campo, né? Perdia, etc. Mas, cara, a gente foi construindo e, cara, hoje, você vai ver os jogos do referência hoje, depois de 7 anos, e com toda a história que o referência se transformou de uma escola de futebol para um projeto, hoje um clube SAF. Pô, hoje o referência é um clube SAF. Hoje o referência é referência, irmão. E eu tô muito... Aqui, eu tava comentando com você no bastidor. Valtinho, eu escolho a dedo o convidado que senta nessa mesa. Por quê? Tem que estar alinhado com o meu propósito, no que eu acredito, irmão. Legal. Não, vou trazer... Não, tem que estar alinhado. Formar e ganhar. Enfim, isso é muito fera. E o referência, pra você saber, ele é elogiado, assim como o Esfera é também. Sim. Então, não tem esse negócio de ego. Eu torço para que existam outros referências no Brasil, em todos os estados. Porque isso vai oportunizar, porque vai formar homens... mulheres, se tiver o feminino, com valores e princípios ali, com educação. Não, é isso mesmo. A gente tenta humanizar o máximo possível todas as questões. Por exemplo, a gente está crescendo muito. E, cara, quanto mais cresce, você vai tendo os problemas oriundos do que é a base real, do que é dispensa. Liberar o atleta. Por que vai liberar o atleta? Pô, porque tem
quatro melhor que ele na posição, ou 3 melhor que ele na posição, ele vai ser o quarto. Naquele momento. Naquele momento, isso é importante falar. Perfeito, naquele momento, aquele menino tá performando, não é que aquele menino é ruim. Isso, e de acordo com o treinador que está ali, porque às vezes com a preferência, com gosto. Perfeito, então assim, a gente tem que passar isso, antes a gente não tinha esse problema, porque era o que você falou, matrícula e tal, entra mais um, entra mais um, porque precisa. Cara, chegou agora, então é outro tipo de problema, a gente tenta humanizar o máximo possível, a gente tenta ser correto, a gente estuda, a gente discute internamente como nós vamos fazer cada liberação. E você ser verdadeiro com cada atleta no olho é a melhor ajuda que você pode dar pra qualquer um, meu irmão. E também, e às vezes dói, às vezes não, a maioria das vezes, ou todas as vezes dói muito, mas a gente sempre fica assim, cara, vai ser ruim agora, eles vão falar mal agora, eles vão ficar bravo com o Valtinho, mas é o processo. Com o treinador, vai falar coisas que não são legais e nem são verdadeiras, mas a gente acredita que, dali a médio prazo, ele vai estar assim, pô, cara, foi bom, porque agora eu tô num lugar melhor. São quase 700 horas, acho que passei de 700 horas atendendo jogador de alta performance do profissional, da base e tudo mais. Sabe o que eles têm em comum? Lógico que deve ter essa exceção, mas a grande maioria tiveram dispensa, tiveram frustração, tiveram que ter resiliência, tiveram que trabalhar muito, igual você trabalhou para construir a sua história, tomaram nãos, tiveram bancos, tiveram lesões. Não convocações. Injustas, às vezes sim. Não é isso, cara. Faz parte do negócio mesmo. Eu falo isso, às vezes dá 2 jogos, putz, eu quero tirar meu filho. Mas por quê? Porque ele não foi convocado. Mas são 2 jogos. A temporada é longa, vamos... Né? Então assim, tem toda... Ô, Valtinho, e o que você vê para um treinador? Qual que é o perfil ideal de um treinador para trabalhar no referência? O tato com os pais, jogador, técnico, tático, enfim. Quais são os pilares? Eu tenho ótimos treinadores, mas assim, eu acho que o grande carro-chefe do referência, assim, nossa maior virtude são os treinadores serem muito bons no que eles fazem. E aí eu vou citar o Glauber aqui, o Glauber é um dos nossos treinadores e ele tem uma fala que eu gosto muito que nós somos especialistas. Ele falou, o treinador tem que ser especialista. Muita gente fala assim, me formei e vou começar agora a trabalhar com futebol. Então eu vou lá no sub-7, vou lá no sub-9, vou lá no sub-10 e talvez, não seja esse o caminho, porque assim, para ser um treinador de sub-10, cara, você tem que entender muito de várias disciplinas. Não só disciplinas teóricas, mas tem que entender do crescimento e desenvolvimento, da prática, do nível maturacional. Então assim, eu acho que o treinador ideal, ele tem que ter essa veia formadora. Então ele tem que entender que ele está lidando com crianças e que nem todas... E o adolescente, eu tô falando assim, criança, adolescente, sub-20 que já são homens, estão prestes a ganhar salário. Né? Mas assim, o que eu quero saber, o que é mais importante também? Eu vou te colocar aqui a prova, meu irmão. A parte tática, a inteligência dele ou a relação interpessoal com os atletas no geral? Acho que, cara, não tem ninguém perfeito. Eu acho que a gente vai ter que... Cada treinador tem um perfil diferente e tem alguma coisa boa. Eu acho que a gente tem que pegar os defeitos ou as coisas que ainda não são boas e tentar melhorá-las. As que são boas vai potencializar. Então eu tenho treinadores que têm um perfil mais do sub-20. O meu treinador, o Rodrigo Camargo, é um cara que jogou, estudou, jogou. Então ele consegue ter um diálogo e uma gestão de grupo. Quando precisa apelar, fala assim, não, cara, mas quando eu jogava, que a gente não gosta desse perfil boleirão para criança pequena, para falar com o pai, não é legal. Então são perfis diferentes. E sobre as valências, né, a parte tática, a parte física, cara, eu acho que, até puxando a sardinha um pouco pro seu lado, tá muito legal ver e entender que o futebol tá indo, o mercado, no geral, tá dando importância para a parte mental. Né? Muito se fala agora sobre a parte mental, que ela é treinável e da importância disso inclusive a minha pro frase, jogador da base, né? Da mesma forma que a gente treina o físico, a gente treina o mental, pô. Claro. Eu tava vendo umas fotos ontem, eu nadei 10 quilômetros, na represa do bombeiro, né? Pô, é muita atividade, vou nadar. Tinha perdido meu pai, coloquei o foco, vou nadar 10 quilômetros em homenagem ao meu pai, beleza. Valtinho, pô, fiz treino pra caramba, me alimentei, suplementei, os 10 quilômetros ficaram fáceis, certo? Se eu cair agora lá na represa, vai me dar câimbra com 1 quilômetro, pô. Por quê? Eu destreinei a minha parte física, tudo. A mente é a mesma coisa, é uma fotografia, irmão. Eu tirar aqui o seu estado mental, pum, o Valtinho tá dessa forma aqui.
a gente vai vivendo desafios durante a vida, tal, que não sei o quê. Talvez o Valtinho era hiper confiante em um momento, seguro, jogava, flow, tal, mas uma lesão, um banco de reserva, um xingamento de um treinador, alguma coisa, meio que apagou aquela imagem de segurança, sabe? Então, da mesma forma que a gente treina o físico, a gente treina o mental. Isso é importante você falar. Cada vez mais a gente vê, né, os podcasts estão aí, os cortes e tudo mais, a gente vê atletas de alto rendimento falando sobre a importância aí. A gente leva para a Europa e os caras falam, pô, na Europa, às vezes, o técnico, ele até deixado de lado, claro que é importante, mas é deixado de lado pelo comportamental. Eles dão mais, às vezes, valor pela atitude, o mental, a força e tal do cara, a força mental. Todos os grandes jogadores de seleção brasileira que jogaram fora, que eu tive a oportunidade de conversar em resenha, eu faço essas perguntas. Irmão, o treinador, qual que é o melhor pra você? Irmão, não é o mais inteligente, não é o mais animador, não é o melhor de tática. É o cara aqui, né? É o cara que tem palavra, fala no olho e consegue tirar o melhor de cada um, tal, que não sei o quê. Isso é importante falar, né, Valtinho? Com certeza. Eu acredito. E da parte mental que você falou, eu acho que o primeiro passo, a gente tá falando, mas os atletas ainda não tomam a iniciativa de fazer o trabalho, de cuidar do 360. Porque eu tava conversando com o empresário de um atleta do São Paulo, ele falou, irmão, o campo é só 40%, o que ele vai fazer no resto da semana? Por isso que a gente ele vai ocupar a mente, estudar, fazer, que não sei o quê, ou ele vai ter amizade que vai levar ele pro fluxo, que tem droga, balada, promiscuidade, criminalidade. A parte fora de campo é uma questão muito, muito importante, assim, eu acho que é o meu vai ser calo, cada vez mais, calo, assim, eu fico muito preocupado com isso, porque eu acho que o Referência tem dado a sua parcela de contribuição para o futebol de base de São Paulo, futebol de base do Brasil. Lógico, uma parcelinha, mas, cara, eu fico feliz. Só que eu acho que é o meu calo, assim, o que eu queria dar um passo a mais era nisso, na parte formação integral, na parte educacional. Vamos fazer palestra lá, pô. Vamos cara, lá falar. A gente precisa... É muito assunto. Sabe por que é importante, irmão? As mídias sociais, é bombardeado. Quer ver? Eu vou te colocar para refletir uma coisa que eu tava pensando, irmão. Quem que financia o futebol hoje? As casas de aposta, as bets. Os grandes times estão com uma bet lá e tudo mais. Irmão, esquece futebol. As pessoas estão pegando com a agiota o dinheiro para jogar em tigrinho e em bet. Tal que eu não sei o quê. Beleza. O governo, desde cedo, não tem na nossa escola educação financeira, ó, você não pode gastar mais do que você ganha. Etc. O básico do básico, né? Ativo, tipo assim, o básico que... Pra mim, pra você talvez seja básico, mas pra outras pessoas isso é impossível. O cara ganha 5 mil, gasta 6 mil todo mês. Sim. Vai fechar essa conta? Beleza. Não tá nas escolas isso, não tá. Nem a educação física tá mais nas escolas direito, cara. Não, e aí o que acontece? Só pra eu fechar, Valtinho. E aí, de vez de ter ações governamentais educando o povo brasileiro, estão regulamentando as casas de apostas que estão financiando... entendeu? E o jogador tá lá. E ele vai ser assediado, irmão, de tudo. Claro, por isso que às vezes dá um desânimo, porque muita gente, eu falo, pô, a gente cuida... Você não pode desanimar, você é luz. Também? Ainda não. Ainda não. Sou tio, então você ainda vai ter esses momentos de arrepio, de emoção, muitos ainda quando aí é que a vida começa de verdade. Mas enfim, eu falo isso porque quando você tem o seu filho, você consegue dar essa atenção 1000%, entendeu? Nem 100%, dá 1000% dessa proteção. Mas, cara, quando você tá ali num clube e que você tem diferentes classes sociais e você sabe que esse aqui não precisa de tanta atenção, mas esse aqui precisa de muita atenção. Entre aspas, você não tem braço. Não, uma atenção financeira, vamos dizer assim. Às vezes precisa de outro tipo de atenção afetiva e tudo mais. Mas quando você não tem braço, você não consegue chegar por qualquer que seja o motivo financeiro e tal, é muita gente, você não consegue atacar ali de forma mais personalizada, é o meu calo. Eu falo, putz, alojamento, como que a gente não tem... Você quer ver uma outra coisa pesadíssima, Valtinho, que eu vou te falar aqui? Sub-20 aí, sub-17, redes sociais. O que você tem a falar das redes sociais? Eu vou falar de mim. Eu tinha 70 seguidores, a gente falou aqui. Eu uso pra trabalhar. O meu Instagram, ele não é pessoal, eu não tenho um pessoal. É trabalho. É o meu propósito de vida. O Instagram, o TikTok, o Instagram, o YouTube, é pra eu levar a mensagem pro Brasil. Legal, onde eu passar para falar com o pai de atleta. Infelizmente, para as nossas crianças e adolescentes, não é, né, cara? Não, então, para levar a minha mensagem. Essa é a parte positiva da internet. Pô, conteúdo de valor, etc. Sim. Irmão, 100% dos atletas de base hoje, dos grandes e pequenos, eles são abordados pelos psicopatas maníacos e pederastas 100%, irmão.
Ah, os haters vão me hatear? Não, meu irmão, é melhor assim, né? tô um pouco preocupado com você, viu? Eu tô preocupado com os meus atletas. E é real, irmão. Não, então é isso mesmo. Infelizmente. A Então, gente e tem aí que você imagina ensinar, o cara né? que não tem um pai, o cara que tá em outro estado, etc. O cara oferece chuteiro, o cara... Pô, é muito... É, Só de eu a estar com gente os caras, tem- irmão, já chega coisa no meu direct. A gente tem uma assim, o referência agora adquiriu o certificado de clube formador. Então, cara, foi um passo gigantesco pra gente, a gente tá muito feliz. Estamos entendendo ainda como trabalhar da melhor maneira possível como clube formador, porque a gente já era um clube formador no sentido da palavra, mas agora nós somos certificados pela CBF. E uma das coisas que muitas pessoas até tinham dúvida, era da obrigatoriedade do alojamento. E não existe essa obrigatoriedade. Tanto é que nós tiramos o certificado e nós não temos alojamento. E nós não temos alojamento porque o nosso centro de treinamento, ele é, né, numa região central de São Paulo, ou seja... Fica onde? É o Osasco? É o CDC Jaguaré, é no Jaguaré, Jaguaré, eu já próximo fui de lá. Osasco. Então, tem estação de Presidente Altino de trem, tem várias estações de ônibus. Então, a pessoa... Cara, a gente tem atleta da Zona Sul, do extremo sul, a gente tem atleta do extremo leste, tem atleta de fora de São Paulo mesmo, que chega. É difícil? É, mas eles chegam lá. Mas pelo menos a gente tem um pouco da tranquilidade da gente não estar tirando a convivência familiar desses atletas, que muitas vezes clubes tops têm um centro de treinamento perfeito, mas, cara, a não convivência familiar também pode ser Mas você não acredita problema. que é o processo também, Valtinho? Não, também- Não dá pra romantizar. Porque, ó, eu tô pensando... São casos e casos. Você falou, eu viajei aqui. Um garoto que vem do extremo leste, de Guaianazes, pra ir Isso. pra Osasco, ele já chega pro treino cansado, Sim, pô. tem isso também. Entendeu? Tem atleta, tem situações que é assim, Valtinho, precisamos Hotel, ou uma pousada. ou do empresário ou do pai. Fala assim, cara, precisamos tirar meu filho de casa. Ali não dá. Por quê? Porque a gente tenta entender, aí a gente fala, cara, vamos acelerar o processo de tentativa de transferência desse atleta. O moleque já tem 14 anos, já pode alojar, pode. Aí eu Porque mesmo... às vezes o polo que ele mora. Isso. Mas tem O atleta que ambiente. fala assim, cara, tá perfeito aqui, ele tem 12, não dá, eu não vou me mudar pra outra cidade e ele tá bem. Então, são casos e casos, boa. entendeu? Tem Entender atleta que nosso... cada case é um case, cada Isso. ser humano Tem é atleta único. nosso que, assim, ele chegou pra gente, já mais velho, não vou citar nome, mas já mais velho, e falou, preciso sair de casa. Não dá pra eu ficar lá, ou eu vou ser morto ou vou ser preso. Entendeu? Então, vamos agilizar. Força-tarefa, o que a gente pode fazer pra ajudar? Graças a Deus, tá muito bem. É um dos que vai estourar aí, eu tenho certeza que vai. Mas é isso, o cara sabia da situação dele, nós sabíamos, então vamos lá, é uma situação. Para esse, o alojamento foi muito bom. Mas, cara, tem outros que não. Tem outros que você manda para alojamento, bate e volta, e aí até desiste de ser jogador, cara. Putz, pra minha família e tal, não quero. O que aconteceu? Aí o criança não consegue, é um trabalho para você, né? Trabalho do seu trabalho. 360, não consegue né? explicar o que aconteceu, mas o que era? A escola de lá não era tão não sei o quê, mas fazia alguma coisa com você, você fica tentando, mas Uma bate coisa e que eu volta. trabalho muito, o Valtinho, as pessoas tentam romantizar a base. Irmão, você quer, esse é o preço, irmão. Ainda Olha a mais sua no Brasil. história aí, irmão. Ainda A mais sua no Brasil. história, você tá ralando desde quando, Valtinho? Lá você queria dar certo lá no... Você não sabia pra onde você ia, mas você queria dar certo lá na Espanha, você não teve que ralar? Pra caramba. Irmão, Demais. você Não, podia chorar e tem voltar como, pra casa. Claro. É escolha, irmão. É agir por escolha e convicção. Os grandes viveram isso. Entendeu? O cara tem uma lesão de joelho de LSA, pô, resiliência na prática, irmão. Hoje mesmo eu li uma reportagem que até a Ana Tereza, ela repostou, ela escreveu lá na máquina, acho que foi na máquina do esporte, falando sobre o Ajax, a divisão de base do Ajax. Cara, primeiro que Holanda já não tem como comparar com o Brasil. É o que eu falei lá, tudo é diferente, tudo mesmo, tudo. Então a cultura do país A gente é tem outra cultura. vou trazer, a gente tem um Ajax no Brasil, que é até um perigo. Eu vou fazer essa analogia. Eu trouxe aqui o Gabriel Amaral, técnico do Sub-17. É um Ajax no Brasil, Sim, não é? sim, O Red Bull Bragantino. É uma baita da estrutura isso. e tudo mais. Eu tenho atletas lá, pais, amigos e tal. Você Eu falo, conhece a realidade. tem que tomar cuidado pra esse menino não achar que essa é a realidade, porque ele tá no lá, Tailândia. Cotia, ele tá num lugar, meu irmão. Fora da realidade. Conversando com os atletas, irmão, lá tem Play 5 pra jogar e tal. Daqui a pouco o menino não quer se tornar profissional porque ele não quer sair de lá, ele sai de entendeu? lá e vai por referência. E aí a gente sabe disso. A gente fala, putz, veio de São Paulo. Quando aparece um menino que vem de São Paulo, por exemplo. Toma um choque. A primeira coisa é tipo uma conversa franca. Falar, cara, é isso aqui, mano. É isso aqui. É isso, é o alojamento. E o alojamento 90% é o vestiário, dos clubes tal, assim, tá no e se o moleque não tiver força mental mesmo,
Eu quero. Às vezes Se a gente olha ele não no olho e tiver fala, a eu visão- quero. Se não, cara, faz 2 treinos, some. Ô, cadê? Não, tá. vai Mas pra é outro importante lugar por falar causa pro atleta, irmão, é melhor você estar no referência com a 10 e com a faixa jogando do que no São Com Paulo lá certeza. no quarto time, nem sendo convocado. Não, é. Beleza, pode acontecer. Sim, de pode ser, dar sabe? certo, mas não pode sem desistir, dúvida. mas entendeu, Valtinho? Ah, você prefere ficar na estrutura lá escondido ou no Esfera, no referência ou em outro clube jogando? Jogando, né? A gente Jogando. sempre fala, jogador se forma jogando. E essa reportagem da Ana, ela fala da abordagem, da preocupação que eles têm com a escola, e aí eles falam sobre o Ajax, eles não trabalham com alojamento, eles trabalham com famílias que recebem os atletas. Então, dá pra tentar aplicar isso no Brasil? Dá, mas é isso, cara. Brasil, é o Brasilzão. Terceiro mundo. Vai É isso melhorar, mesmo, mas vai demorar 30 anos. É o Brasilzão. É igual lá, Lá tem um pai e uma mãe que conhece o clube, conhece a filosofia do clube, a cultura, a cidade tal, pequena, não sei o quê, recebe o africano É a cultura. e aí cria o cara da melhor maneira possível. Então, putz, é diferente. Aqui, a gente sabe que tem pousadas, casas, famílias, que tem 10 moleque lá e uma mãe de um, que tá... Cara, a gente sabe que isso acontece. É o ideal? Cara, não é, Não mas é isso. Cada um, dentro da sua necessidade, deixe seu filho lá. Ô, Valtinho, essa pergunta aqui é a pedido do Yang Cash. Mas é legal que ele fez essa pergunta, Sim. porque um outro atleta, eu tava conversando com ele, eu falei, irmão, você acredita que agora tá tendo que pagar pra federar? No Sub-11, no Sub-13 e tal. 3 mil, irmão, que não sei o quê. Aí ele falou assim, esse moleque jogou comigo no Sub-8, ele é Sub-20 hoje. Ele, caralho, Manuel. Pagar, tem que ser o contrário, né? Ele falou, irmão, então só o boy vai ser jogador, porque... E aquele moleque da quebrada, o moleque habilidoso, então não é por competência? Se o moleque for bom e não puder... Qual que é a sua opinião isso? Você acredita que isso vai deixar que muitos meninos de periferia tenham acesso? E tá ficando cada vez maior essa parada, porque a gente sabe que o futebol é caro também, enfim. É muito complexo essa questão. Vou tentar dividir assim pela minha experiência, falando dos clubes, da dificuldade dos clubes também. Então eu, como clube, consigo hoje ter uma visão. Primeiro falando desse negócio de pagar, eu recebo muitas perguntas assim, inocentes, falando assim, quanto que custa para jogar no Referência? Eu recebo isso. Então, assim, já é uma coisa que até já se normalizou às vezes, para aquele perfil, para aquele pai e tal. Quanto custa para entrar aí? Eu falo, não, aqui não custa nada, vocês não cobram nada? Eu falei, não, a gente não cobra nada, a gente paga pro atleta acima de 14 anos jogar. Acima de 14 anos, nossos atletas recebem uma ajuda de custo, que isso também faz parte de uma das exigências do CCF, do Certificado de Clube Formador. É uma ajuda de custo para ele poder, né, acima de 14 anos, o contrato de formação e tudo mais. Então, tem clubes que pagam? Tem. Tem clubes que cobram? Tem. Mas, na verdade, infelizmente, não é o clube. São bandeiras, né? São projetos ou outras instituições que alugam a camisa daquele clube que precisa também divulgar a sua própria marca, precisa entrar no campeonato, não tem condições, porque é caro, a federação é cara. É cara, não tem como. É legal, é top, é organizado, a federação mas, cara, custa, é pesado, entendeu? Então, muitas vezes, a maneira que existe para eles conseguirem participar e colocar o filho ali... Tem que pagar, é meio que um caminho... É um caminho... Porque geralmente é do sub-10 ao 14 isso, né? Que é assim... Só tem custo, cara. Isso, na verdade, é essa. Então, os grandes clubes conseguem manter o seu 11, 12, 13, 14. Vai começar o Paulista agora. Semana que vem começa o 13, 14 e dia 1º de junho começa o 11, 13. 11 12. Muitos clubes não participam porque fala, é muito caro e eu não vou vender jogador, não tenho nenhuma proteção e tal. Então, assim, eu vou onde tem um possível Mas venda. os grandes, se não colocarem também no capítulo, aí vai exatamente. começar no 15, não tem como. Isso, não tem como. Se bem que isso é outro assunto que gera mais discussão, porque, assim, falando da especialização. Muitos clubes estão falando, tem que parar de querer ganhar no 11, querer ganhar no 12, pra que ter time no 11 e tal, não sei o quê. O São Paulo até pouco tempo atrás, se não me engano, 7, 8 anos atrás, no máximo 10 anos atrás, o São Paulo não participava no Sub-11 e 13. Tinha time, mas não participava da federação. Eles escondiam, estavam ali com seus treinadores, faziam viagens e tal, e chegavam no 15 e colocavam. E qual que é a sua opinião? Eu sou Então, contra, pô. Não, o moleque tem que jogar, eu também pô. acho que tem que jogar. Você aprende a jogar jogando. Eu também acho que tem e que vai jogar. lá ser criança. Agora... Eu também acho que tem que jogar. Eu sou a favor dessa aí, mas, por exemplo, em países mais desenvolvidos, culturalmente também, o Bayern de Munique teve uma época que eu não sei se eles ainda fazem isso, mas eles se abstiveram
de jogar o do 15 para baixo. E aí muitos criticaram, falando, pô, mas vocês vão perder os seus atletas, eles vão pro Borussia, eles vão pro tal. Os caras falaram, beleza, mas a gente não quer ter essa especialização, não vai fazer parte disso. Então, eu achei legal porque eles tomaram uma atitude. Porque hoje muito se fala, tem muita gente que fala, pô, pra quê especializar? Irmão, pra que jogar com 11? Mas tá falar, todo mundo com 11 com lá, 11. todos os times Você tá do falando Brasil. de 11? E tem 7. Tem sub-7 o sub-7. Na iniciação no do futsal, meu irmão. Parece a Champions League. A Gaviões, a Mancha. Feio, cara, feio, aquele infelizmente. Enfim. É isso. E aí, se tem profissionais ali que estudam, que são pedagógicos e tal, excepcional. E quando tem aqueles caras que não... É difícil, porque assim, a gente tenta fazer várias ações internas no referência, a gente tenta, muito menos do que eu gostaria também, confesso, gostaria de fazer mais coisas, só que eu sempre falo que é uma luta sem fim, Hilário, uma luta sem fim, e eu costumo falar que eu vou morrer atirando. Porque assim, porque sempre vai ter um o seu pai posicionamento, novo. Sempre vai ter um pai novo. Sempre vai ter o pai do sub-7 lá, que é novo. Que ele acabou de ter a primeira sensação do filho dele jogar. Então ele vai ficar lá dando instrução pro filho, ou ele vai ficar lá xingando o árbitro, ou ele vai xingar o treinador, ou vai xingar, ou vai dar uma orientação diferente. E, cara, esse cara vai crescendo com Valtinho, eu fui técnico 8 anos. 1.500 atletas. O meu maior troféu foi: eu nunca tratei nenhuma criança mal. Do Felipe Chiquete, João Cruz, dos moleques mais bravos do mundo, do João Pedro, ao menino que era obeso, tinha fácil. Eu abraçava, jogava pra cima e tal. E eu acredito, eu não sei se você, que cada um tem a sua facilidade, irmão. Pra algum talento. E alguns é pra bola. Tem menino que você olha com 7 anos e fala, não, é um fenômeno. Sim. Pode ser que pelas variáveis não chegue e tudo mais. E tem outros meninos que vai construindo, e tem menino que não leva jeito, mas ele tá ali um esporte, vai ensinar, vai formar ele pra vida. Então, o meu troféu é esse. E, o que eu tive de problema com o pai, irmão? Infelizmente, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem, porque o pai é cego, né, nesse sentido. O pai, às vezes, no trabalho... Eu faço trabalho com empresário, com os pais e com atleta. Às vezes o cara tem 25 anos, eu faço reunião. Se eu consigo. Se eu não consigo, o cara 18, do 20, do grande que você tá falando aí, ó. Vamos junto, vamos. Staff, vamos. É a formação integral do atleta. E é o mais legal que talvez seja uma oportunidade de falar isso assim. O que eu percebo nessa minha breve trajetória é que os pais, os meninos que chegam, vamos falar assim, os moleques que chegam, historicamente, são os pais que eu olho e pelo menos não dão piti. Pode ser que intervém de alguma maneira e tal, quer fazer reunião e tal, mas, cara, não são os caras que gritam, não são os caras que pressionam o filho na hora errada, são os caras que, tipo, acabou o jogo, vai pra casa e dá uma conversada. Dá uma conversada, pô, o que você fez aqui, porque... Ou, posso falar com você? Eu também não gosto muito, mas acho que é muito melhor falar, ô Walter, ou o treinador, posso falar com você? Pô, por que tal, tá isso? Não é muito legal, porque não precisa, o treinador decide, cara, mas é muito melhor isso. E eu percebo que os pais mais tranquilos, na verdade o contrário, os meninos que eu tô vendo que estão chegando, que estão sub-20, clube grande, assinou com o profissional e tal, cara, são os pais mais conscientes. Então, mais tranquilos. Mais tranquilos e conscientes do que assim, deixa ele lá, deixa ele sofrer, aí ele vai ficar no banco, vai ter um período que ele vai oscilar e vai ficar no banco, não vai ser convocado. Não é isso na empresa aqui fora, meu irmão, no mercado de trabalho? É isso. Não vai tomar, não. Deixa acontecer, e depois a gente vai ver as consequências. O que eu vi de pai prejudicar atletas dentro do Palmeiras, dentro do Corinthians, dentro do São Paulo, por arrumar briga, por fazer de tudo, pô. Às vezes, antes do menino ser aprovado, já vi isso. Esse pai aí, tal, esse pai aí corre a voz, fala, não é a prova, entendeu? Teve um treinador uma vez que ele falou assim, irmão, tô fulano de tal, um moleque fenômeno, um dos maiores que eu vi na minha vida. E eu já vi atleta, irmão. O moleque era um fenômeno. Eu falei, irmão, dizem aí, tal, dá problema. Já conversei, veio, jogou comigo, conversei, fiz 3 horas de conversa com o pai. Não, pode ficar tranquilo, Manuel. 3 vezes que foi na arquibancada, arrumou briga, apanhou, saiu com o olho roxo, etc. Teve um outro pai que ele desmerecia das crianças, dos adversários, provocava no futsal, provocava os caras e falavam mal dos próprios atletas dos meus. Sim. Isso aí, Aí cara, eu cheguei aqui, irmão, vem cá. Eu sou criado em quebrada, pô. O senhor tem idade pra ser meu pai. Era pro senhor estar me falando isso aqui. Escuta o que eu tô te falando. Chamei meu pai. E as crianças não querem nem saber. As crianças são crianças, nem sabem o que tá acontecendo. Não sabe. Falei, você vai tomar um pau na arquibancada. Eu tô te avisando aqui,
no nosso treino. Você vai ver eu olhar pra você, virar as costas e ir embora ainda achando bom. Porque o que você faz não existe, pô. Você fala mal de outra criança, você é louco, você não pode falar mal de nenhuma outra criança. O pessoal... É criança. Quem que é o professor dessa bagaça aqui? Quem que é? Sou eu. Se tivesse que alguém pra falar mal de alguém aqui, seria eu. Eu não falo, pô. Por que você vai... Aí ele falava assim, tá bom. Tá bom, e depois... Entrava aqui, final de semana... A cultura, cara, a cultura brasileira, é isso que eu falo, assim, o meu calo, isso aí, sabe, essa educação geral o pai de jogador não pode ser torcedor, mano. Cara, eu acho... Outra coisa feia que eu acho, Walter, seu filho tá lá. Eu tenho um filho lá, jogando no Santos, por exemplo. Aí eu tô aqui, eu sou pai do Pedro e você é pai do... Qual que é o nome? Kaique. Do Kaique. Aí eu começo a falar mal do seu filho. Ah, pô. Então, Cara, mas existe isso aí. Existe muito, pô. E a gente, é isso, eu gostaria o canal de do interferir YouTube, mais. o canal aqui do podcast é falar, paz, a gente não tá falando mal pra vocês, pelo amor de Deus. Eu acho mas que, não comete esse erro. Sabe, tem uma coisa que é assim, você falou das bets, apostas. Não é pra quem tá envolvido com futebol. Não é pra jogador. Eu falo isso pros meus atletas lá. Falo assim, não, tem coisas que o jogador não pode fazer. Pode chegar nem perto. É a sua escolha, é a sua escolha. E essa é uma das coisas que você tem que chegar assim, ô pai, você quer colocar o seu filho dentro do futebol de alto rendimento, ele tem talento e ele é esforçado pra isso? Legal. Cara, você não pode interferir. Você não pode interferir. E o ideal seria, por isso eu entendo os clubes que fecham as portas para os pais nos treinos. Eu acho que historicamente não sempre foi assim, mas eu entendo como o referência é aberto, certo? Porque fica muito mais fácil. O referência é aberto, então é legal porque a gente tem a proximidade, o pai tá sempre vendo o filho. Pô, tem um moleque lá de 13 anos para baixo que eu gostaria de ver os treinos do meu filho, mas eu não posso ver porque é a decisão do clube. Então, porque o pai mas eu sei que já teve... Não é fechado porque eles querem. É fechado porque alguma coisa já aconteceu lá atrás e aconteceu mais de uma vez que os caras tomam essa decisão. Os pops do bombeiro e da polícia, eles existem porque foi pautado em alguma ocorrência anterior para melhorar a performance, quando não foi um erro que o policial e o bombeiro ali se machucou, entendeu? É um calo meu, assim, eu falo que eu gostaria de poder entrar mais e poder contribuir mais nisso aí, cara, na formação integral do atleta que passa muito pelos pais. E eu fico, assim, preocupado, tentando, e aí eu falo de novo, gostaria de falar mais com os pais do referência, porque também tem rotatividade, tem pai que tá no referência hoje, que entrou em janeiro, por exemplo. O que você gostaria de falar para os pais do referência? Para ficar aqui gravado, não, eu gostaria de mandar esse podcast. É isso, assim, o que eu acho é que o pai que está incentivando o seu filho a entrar no esporte de alto rendimento, ele não pode ser um pai torcedor. Ele tem que ser um pai que vai levar, vai trazer e ele vai analisar, e ele ou vai procurar ajuda na mental, vai procurar um coaching, uma parte tática, ou se ele entender, porque tem gente que jogou e que entende. No Brasil todo mundo entende. Ele vai conversar com o filho no momento tranquilo. O que não dá é para você ser frequentador de arquibancada. Eu gosto, porque desde pequeno eu fui na arquibancada, eu sou da Gaviões, sou da Independente, sou da Mancha. E aí você achar que da lá Mancha no futsal... E o seu filho vai ter oportunidade no Corinthians, exatamente, e aí você achar que lá no futsal é igual. Vamos fazer a torcida, vamos. Eu falo, pô, legal, vamos levar as bandeiras. É Kaique o nome do seu filho? É Kaique Futebol Clube, é o seu time. Então. Você vai torcer sem atrapalhar aquele Kaique ali. E a torcida é legal, incentiva. Eu sempre falo incentiva, só que é isso, cara. Nem todas as pessoas pensam como nós. E tem pessoas que não conseguem se controlar. Então eu entendo eles, mas eles são errados, entendeu? Eu entendo perfeitamente eles, mas os pais precisam entender. Ou eu tiro meu filho desse meio... Pode custar o sonho do seu filho, meu irmão. Ou eu tiro o filho desse meio... Custa, tá? Muitos meninos caem por causa da família, cara. Muitos, infelizmente. E você quer ver outra coisa ainda mais poderosa, irmão? Forte? A maioria dos atletas... O cara tá lá na Europa, 2 carros de milhão. Eu já falei aqui isso em outro podcast. Carro de milhão na garagem e tal. O cara conquistou tudo. A única coisa que o cara não tem é o elogio e o abraço do pai. Sabe por quê? Porque desde o sub-11 o pai fica... Você tem, melhora isso, aquilo, outro e tudo mais. Cobrança excessiva, né? E o meu trabalho, Valtinho, é... unir esse elo de pai e filho, irmão. Fala, irmão, pelo amor de Deus, já tem a torcida pra cobrar. Pô, é muita exigência na cabeça já deles, tem um treinador, já tem a autocobrança do atleta. Tem muita coisa. Aí você tá me contratando pra cobrar com técnica, porque, pô, as minhas formações todas, ele vai chegar, ele vai melhorar. Você pode ser o pai do seu filho? Cara, isso. Viralizou esses cortes meus assim, ó. Eu coloquei assim, nesse placar aqui, quem tá ganhando? Nesse placar aqui. Você abraça seu filho, você elogia, legal, né? Você sai pra comer uma pizza sem falar de futebol, isso, às você vezes abraça. Isso aí é muito legal você falando isso, porque assim, eu
né? E aí Sou eu o presidente do Referência e sou o pai do Kaique, Isso eu que ia- joga lá eu no ia- Santos. Então, e o Kaique tá avançando as etapas. Sempre que alguém me pergunta, eu respondo isso. E é a verdade, é o que eu sinto, avançando as etapas, porque eu sei E a como que é dificuldade pro que Valtinho, cara. um presidente, Então, ter o filho lá? a parte boa é que eu acho que eu tento ser como pai o que eu espero dos pais do Referência. Então, cara, você não vai ver. Quando eu vou ver que eu extrapolo, eu já. Teve um jogo que foi semifinal, ano passado, semifinal, Santos e Corinthians. Santos e Corinthians sub-11, semifinal do Paulista. Primeiro jogo foi no Parque São Jorge. Não tinha torcida do Santos, só tinha torcida do Corinthians. Foi 1-1. Então a gente tinha a volta e tava ali na tensão. Cara, eu tava muito nervoso. Eu falei, cara, eu tô muito nervoso. Sabe o que eu fiz? Peguei um batuque lá, fiquei batucando e cantando Santos, o tempo inteiro, cara. Eu não fiquei tipo, vai, toca, faz tal coisa. Cara, não, porque eu sabia que era ali eu tava frágil. Então eu falei, eu vou me cuidar. E lá na Europa tem instituições, clubes, instituições, federações que se preocupam com isso e tem ações, cara, pra isso. Tem uma que é tipo, conte até 10. Aí, pô, mostra lá nos pais, palestra. Conte até 10, saia. Ou não venha mais, os caras falam isso, cara. Ou conta até 10, saia do recinto, isso aqui, ou não venha. Fala assim, se você não consegue se controlar, não vai. Porque tem que ter muita sabedoria, né? Porque você tá ali. Aconteceu esse ano lá, na copinha. Você tá lá, o seu filho tá jogando lá. E aí seu filho não tá fazendo uma boa partida. A torcida inteira começa a xingar o seu filho lá dentro, pô. Não, isso é muito Então difícil. dói, né, irmão? Eu Dói falo na isso, alma, eu dói falo mais. Isso, putz, aí Dói mais em você isso, do que. Cara, eu fico falando com os meus pais. Falo, olha, a gente tá no 12 aqui, com os meus companheiros, né? Lá os pais dos filhos lá do Você Santos. não coach, eu fico remoendo, pô. Caramba, às vezes eu vou ver o jogo do Sub-17 do Santos, tô lá e a torcida, seu ruim, sei lá, e xinga. Falo, caraca, mano, imagina o Kaique chegar nessa fase aqui, como que a gente tem que ser forte? Então, não é fácil. Não tô falando que é fácil, cara, eu sempre falo isso. Não é fácil, cara. Mas você tem que buscar esse autocontrole. Você falou da sua estratégia, eu faço a minha agora. Eu faço coach com a rapaziada e vou assistir o jogo. Coloca um louvorzinho aqui, fico orando o jogo inteiro pelo garoto. Perfeito, cara. Aí ele vai, e eu assisto longe de todo mundo. Ninguém me vê assistir jogo. A maioria dos jogos eu tô sempre tranquilo, assim, sentado, vendo o jogo, torcendo, eu fico aqui, sabe? Faz tal coisa, tira, isso, toca. E era pra ter dominado não sei o quê. Mas aqui, eu não fico... Tem que fazer tal coisa, não, nem gritando, eu fico orando com o garoto. Mas nesse dia não teve como. Parece que eu tô em cada lance ali com o atleta, Legal. sabe? Não, isso aí, essa mentalização é boa. E passou e, pô, depois a gente vai fazer feedback e tal, mas numa boa também, lendo, eu gosto de fazer o scout tático e o comportamental. Irmão, o que você tá sentindo? Muito bom. Pô, aquela lá, tava O que você pensou, né? E tal? Você tava com pressa, né? Pô, eu sei, pô. Eu faço isso com meu filho, assim, nem sem ter essas técnicas, sem ter estudado, mas não sei, pela minha experiência. Mas tem um empirismo também, né? Por eu ter jogado e tal. Eu faço perguntas, cara, e até uma das... O que você tava sentindo? Da ideia metodológica do Referência em termos de transmissão de conhecimento é a descoberta guiada. E isso a gente tenta fazer isso em todas as categorias, que é perguntas e respostas, né? Aquele treino tá treinando, ao invés de ficar falando o que tem que fazer, você tá no treino, parou. Fulano, o que aconteceu aqui? Ou sei lá, você faz fulano, parar, refletir, pensar e decidir. Parar, refletir, verbalizar, que é algo que segura, né? Parou, o que você fez? Eu chutei. Ele tinha que ter chutado, gente? Tem possibilidade. Não, por quê? Por quê? A outra, porque ele tinha que ter chutado. Tinha que ter chutado por quê? Porque tinha um homem livre. Boa, começa. Já foi. Cara, 30 segundos, descoberta guiada. Ao invés de falar, fulano, toca a bola, pô. Que é o normal, né? Errou, acerta. Pô, tá errado. Você fala, tá errado o quê, professor? Então... eu costumo falar, no processo de aprendizagem, cada um tem sua característica, Valtinho. Tem um cara que você só vai falar, ele vai pegar. Vai pegar na primeira, né? Verbal. Tem cara que você vai ter que desenhar, entrar, mostrar. Esse cara sou eu, pô. E eu sou visual, tenho que ver vídeo. Se você me mostrar no vídeo, se você me falar, Valtinho, Manuel, tem que fazer isso. Eu vou olhar pra alguém da fila e vou falar, irmão, como é que tem que fazer? Eu vou te mostrar no final do podcast o negócio lá que você me pediu do Instagram lá. Como é que era? Do CapCut. Eu tenho que te mostrar. Ou eu vou entrar no vídeo do YouTube lá e vou ver. Vai ver e vai aprender. Aí na hora sai, entendeu? Legal. Mas eu preciso ver ver alguém modelando o que a gente fala. Só que por que eu tô falando isso? Cada ser humano um é sinestésico, um é visual, um é auditivo. Um é pela fala, um é pelo que vê, o outro é fazendo. A mesma coisa aqui, Valteiro, eu vou te ensinar a nadar fora da piscina, irmão. Você vai entrar aqui, vai fazer o S, vai passar lá na coxa, vai soltar e tal. A cada 3 braçadas você vai... Pô,
Eu consigo te dar uma aula sensacional na teoria. Quando eu te jogar numa piscina ou no mar, vai ser assim? Claro que não. Então, e o professor, os treinadores, eles precisam... Se o atleta não tá entendendo, irmão, é você que tem que melhorar como professor. É isso aí. E cada um vai entender de uma maneira como você Olha falou. só como que eu conheci o Bussinger. Eu tinha o União Atlética, garoto de quebrada, os meninos com relação com bola, irmão. Incrível. Vamos falar disso aí, que você tinha feito a pergunta e eu esquivei da pergunta. Dos moleques da quebrada. Os moleques, incrível. Fui jogar contra o Paterno, um colégio top lá em Guarulhos. Meu irmão, tomamos taca. Só que o meu time, tecnicamente, talento, tecnicamente era 5 vezes melhor. E a gente perdeu de 9-0, 5-0. Sem organização, de repente. Tal, né? E a gente era do campo, seu site. Eu reuni assim, falei pra rapaziada, todo mundo triste. Falei assim, rapaziada, sub-13, sub-11. Hoje, 100% da responsabilidade da derrota é minha. Vocês não perderam o jogo. Foi eu, Manuel e Hilário que perdi. Porque a gente tomou um nó tático aqui, o professor é muito melhor que eu e eu vou estudar. Porque não é só talento, entendeu? Eu era o cara mais Futebol educado mais do que mundo. nunca. Eu era o cara mais provou educado isso. do mundo, tal, com não sei o quê. De campo entendia muito, eu fui pro futsal. Sabe quando você... Falei, meu irmão... Que agora aqui a bola pesada E é estudei, diferente. irmão. Estudei pô, ganhei títulos pra caramba, formei. Mas antes de ganhar também, pô, até hoje tem um legado com os atletas, a Legal. amizade. Enfim, e fui estudar. Por isso que eu falo assim, o que é mais importante? É sempre os dois, irmão. É teoria e prática, né? É ciência e empirismo. Eu acho que a união disso, do ex-jogador com o estudo, é perfeito, irmão. É perfeito mesmo. Acho que isso me ajudou. Os treinadores que estão com a gente lá, toda vez que tem essa união, normalmente se dão melhor com os atletas mais velhos. E quando você me perguntou sobre você falou da parte de pagar e tal, eu entrei na resposta ali explicando a dificuldade que os clubes têm. E você falou da galera, dos moleques da quebrada, os moleques da favela, os moleques pé no chão, o futebol já não é mais pra eles. E assim, eu tenho refletido também sobre isso. E assim, o que eu penso? Eu acho que o futebol se modernizou muito, a sociedade se modernizou muito, então nós não temos mais a rua como eu tive, e eu tive a rua, não foi porque eu fui moleque pobre da favela. Na minha época... Eu fui, tá? Então, não, e eu convivia com a galera também da favela, tinha a favela perto, a gente jogava com todo mundo. E de repente os moleques muito ricos não estavam na rua comigo, mas eles tinham o lugar deles lá também, que eles também às vezes brincavam mais soltos, digamos assim, e sem a intervenção de um adulto. Hoje em dia eu vejo que as crianças estão se formando com a intervenção dos adultos nos campos e perde a parte de criatividade, né? Perde a parte de criatividade, de experiência de movimento. Então... de quebrar uma linha, você não vê mais. O que acontecia antes, ao meu ver? Antes, não tinha sub-7, 8, 9, 10, né? Fraldinha, eu nem lembro quando fraldinha começava, porque tinha fraldinha, depois não sei o que, infanto juvenil, as categorias eram assim, era 2 ou até 3 anos, né? Hoje é os 7, 8, 9, 10, 11... Tem até sub-5 hoje em dia, enfim. O que acontecia? Não tinha isso e era muito desenvolvimento empírico, muito desenvolvimento natural de rua. E quando chegava no 15, o moleque do 15 da rua jogou muito mais do que o moleque de 15 anos que de repente não teve essa mesma experiência. Hoje não, cara. Hoje, eu vou falar pelo meu filho, o Kaique, ele compete desde os 7. Ele compete na loucura da Federação de Futsal. Então, Corinthians, Palmeiras, não sei o quê, e treino, treino, alimentação, não sei o quê. Blá, blá. Jogo no final de semana, acordar cedo. Então, quando ele chegar no 15, ele já teve uma experiência que o moleque da quebrada às vezes não teve, meio que ao contrário hoje em dia. Não assusta, né? Então, esse moleque tem o talento. Que resposta, hein? Tem o talento, ainda tem o talento. Nós somos ainda o país de maior talento, só que eu acho que a gente não está conseguindo. E aí a gente está indo por um outro caminho, que é o outro lado. Muita gente fala que os novos treinadores, os treinadores estudiosos estão acabando com o talento do brasileiro. Eu não concordo com isso, cara. Eu não concordo, porque eu acho que a geração O futebol mudou também, Walter. Vamos chegar lá? Olha o que eu penso. A geração que começou, que não teve rua, a geração que teve futebol no campo sintético com treinadores passando orientação para eles, cara, uma geração 2005, é o Chiquete, é o Hendrick aí, é o Estevão, entendeu? Os moleques porque... E eles não chegaram ainda. Eu acho que daqui a algum tempo, daqui a 5, 6, sei lá, 10 anos, se essa geração de 2005 para 2005, 6, 7, para não der resultado,
Aí a gente pode começar a falar. Mas falar agora que os treinadores estudiosos estão tolindo não, cara, a culpa não é dos treinadores estudiosos. Cara, é uma situação da sociedade. O futebol natural, é um fenômeno natural. e mudou. Se você pegar o futebol dos anos 2000, é diferente de hoje. Também tem isso. Os atletas correm Quanto que eles correm mais, tudo em isso. alta intensidade. Altíssima intensidade. Mudou o esporte. E hoje eu fui assistir um jogo agora. Os caras não conseguem completar a Série A, não conseguem completar 90 minutos. A Série A, quantas substituições? Teve que aumentar as substituições, porque não é todo mundo que aguenta na Série A. Imagina a Premier League, na La Liga. E às vezes não é nem que aguenta, é pra manter o nível lá em cima, né? Também, o elenco, a alta intensidade, Então, e assim, é uma teoria que eu tenho, assim, um pensamento que eu tenho, que eu falo, cara, eu acho que não é que não tem mais o talento, é que antes esse talento, ele era muito estimulado, naturalmente, cara. E hoje a gente tem a influência de um treinador. Só que mas não era estimulado a parte tática. É isso que eu tô falando. Sim, eu fui assistir um jogo mas agora... Mas 15 anos também não, entendeu? Aí quando eles chegavam, o moleque deitava. Ô, Valtinho, eu assisti agora São Paulo e Flamengo de Guarulhos no Paulista, sub-20. Irmão, o primeiro tempo, o Flamengo tinha um bom time, mais velho, mais forte fisicamente, tá marcando 4-4-2. O São Paulo... meio campo. O São Paulo 3-4-3, losango. Tinha linha de passe em tudo, até ajustar... Então, não é questão de... Você entende que os técnicos também evoluíram muito? Lógico, e o técnico ganha jogo? Lógico, ganha, pô, lógico. Até o técnico do Flamengo pegar e eu tá com o pai e com um garotinho assim, com o Heitor e com o Ernesto. Entender. Falei, irmão, olha só a formação, vai entrar todos os passes. Olha a liberdade do Enzo Juan, que era o camisa 5. Ele dava o tapa, ele como volante 5, ele fazia o facão, porque tava lá. Então, só que é igual o futsal, você 2-2, você tá marcando 1-2, a equipe joga 3-1. Como é que você vai pegar, Valtinho? Então, e é muito referência, rápido. Cara, é muito elogiado, Emanuel, porque assim, é muito elogiado, e eu falo isso, às vezes não. Quando a gente vai jogar contra os grandes, os tradicionais, sempre a gente tem os jogadores mais abaixo, né? Os jogadores nossos são piores, é natural, tem que ser. O jogador de São Paulo tem que ser pela captação, por tudo, pela estrutura. Tem pelos que ser profissionais. Melhor, mas a gente iguala o jogo por causa dos treinadores, cara. Porque os treinadores tiram aquele trabalho de scout lá, irmão? Não tem análise de desempenho, cara, ainda. Caraca, você vê? Porque os treinadores são bons mesmo, cara. Os caras fazem a própria análise, porque lá de baixo é análise mais individual, de enxergar, né? Mas eles fazem vídeos, fazem análise individual e coletiva de todos os jogos e tal. Então, os caras mesmo são bons, assim, cara. Nossa equipe técnica, nossos treinadores, todos, né? Todos da equipe técnica, auxiliares, preparação física, fisioterapeuta, nossa equipe, cara, modéstia à parte, é muito boa. E aí, acho que iguala, quando você vai jogar, lógico, o normal é tomar uma goleada do Palmeiras e tal, mas muitas vezes... Pela captação do Brasil inteiro. 14, Você pega a gente consegue igualar. Sei lá, hoje a base do Palmeiras tem que confirmar isso com o João Paulo, mas deve ter, sei lá, 30, 50 profissionais na base do Palmeiras. Deve ter, talvez até mais. Até mais. Mas é isso, Acho cara. que o Bussinger falou que no Vasco são 30 profissionais, pô. E 50 no profissional. Falando nisso, que podcast. Que aula, né? O cara é muito bom. Você é muito bom. Vamos dar um abraço pro Bussinger também, que mesmo nível, o Valtinho. Aprende muito com ele. Eu comentei com ele, pô. Eu conheci ele em 2012, na pós do futsal e futebol, né? Aí ele pegava o microfone e falava, meu irmão, o homem é inteligente cara, um dia. O cara manja. E pra gente tá caminhando pro final, Walter, tô muito feliz justamente por isso, pô. Mesmo nível, mesma cabeça, talvez cada um tem o seu talento, o Bussinger é da comunicação, o cara... E também ele rala muito pra estar naquele estágio ali, lê muito, busca muito, se dedica muito, tem muito conteúdo pra passar. E eu trago pessoas assim, porque hoje, o Walter, a galera pode olhar aqui e falar... Pô, referência, Alphaville, etc. Olha lá, os caras estão falando de metodologia, de ser educado com os atletas, de não do treinador não pegar o atleta pela orelha e chamar de filho daquilo lá, de burro, sim. E que causam traumas enormes na vida dos atletas, ou que tem a psicologia reversa também, eu não sei se... Eu costumo falar que tem 4 tipos de treinadores, irmão. O que é o que... ajoelha, fala no olho aqui, é educado, busca ciência, o Bussinger da vida. Olha, o Bussinger, o Valtinho, enfim, que elogia, valida, procura, igual eu fiz, pô. Não, vocês não perderam o jogo, foi eu perdi o jogo. Não fiquem tristes. Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade, tenta tirar o melhor de cada um, dá 10 a faixa, o menino, você sabe que o menino é bom. Pô, irmão, vamos. Ó, volta a fazer, tal. Confia, tal. Seja corajoso, né? Tem o técnico que ele é
ele é um cara mais que espera mais do comportamento do atleta, sabe? Aquele cara mais fechado. Às vezes o próprio cara é do perfil psicológico dele, ele é intrínseco e ele é estável na análise de perfil comportamental. Então ele é um cara que ele é mais da linha do construtivista e espera que o atleta faça. Construiu durante a semana de treino ali o conteúdo, é um cara tudo mais que tem que fazer mais e fechado, ali ele não é igual pra frente assim, de comunicação, que às vezes é bom pra algum atleta e outro. Tem um na base, cara, que esse é campeão, mano, e tem muitos. É psicologia reversa, só xinga a rapaziada. A rapaziada pode ir bem, pode fazer jogada. Não, se eu elogiar o Valtinho tá voando, ele vai cair. Não, e só porrada, só porrada. Mano. O moleque tá com a estrelinha, chega pra treinar com a estrelinha lá em cima. Com a carguinha assim, vai diminuindo a energia do cara. De vez ele acha que se ele elogiar, ele vai estragar o garoto. E tem os treinadores que a gente não pode nem chamar de treinador, que são os criminosos, que são os pedófilos, os pederastas, os caras que ficam pedindo foto pra atleta. Isso aí não é treinador. Não é criminoso. Ele só tá no futebol e tá aproveitando. Eu acho que a indústria do futebol tá produzindo cada vez melhores treinadores e isso aí, cara, em breve vai acabar, se Deus quiser, vai acabar mesmo. Porque é pra isso que existe o podcast, pra informação chegar pros pais. Vai acabar. E aí o próximo passo, eu acho que isso aí nem assim... não vai existir, vai ser expurgado mesmo da sociedade e aos poucos os treinadores também que não têm o conhecimento ou que não sabem usar o conhecimento, que são esses aí que xingam e tal, também aos pouquinhos talvez demore mais, porque ainda tem essa cultura no Brasil de que vamos ganhar, de que é brasileiro e tal. Formar é o caramba, aqui é isso, tal. Aqui, vamos ganhar de qualquer jeito, se precisar bater, vamos bater mesmo. Eu já ouvi muito disso, cara. E, assim, tem muito ainda. Tem. O cara fala que é o... E às vezes ganha mesmo, entendeu? Mas ganha de um custo muito alto, né? Ganhar assim, todo mundo ganha, mas com qual propósito? Com qual finalidade você vai ganhar? Entendeu? O cara pegar um atleta sub-15, que depende de estar naquele clube ali, sub-20, sub-17, e aí eles têm que engolir e ficar lá sendo humilhado, maltratado, xingado, irmão. Por isso que eu te trouxe aqui, porque é essa metodologia que eu acredito, irmão. Ah, Manuel, você é bonzinho, meu irmão, nasci na Vila Sabatina. Joguei bola no Santa Cruz. Dá pra ser bonzinho, mano, é isso que eu falo também. Dá pra irmão, você ser gente boa. Eu larguei a várzea e falei assim, eu vou ser completamente diferente de tudo que eu vivi. Eu vou fazer pros atletas o que eu gostaria que meu pai fizesse por mim, não fez porque ele não sabia. E não é com mágoa isso. Aí os caras, não... o Manuel, Alphaville, não, isso não se aplica. Irmão, eu vim da favela. Eu trabalhei agora lá, fundão. Aí eu tava conversando com um atleta esses dias. Eu falei, não, é fácil o cara ser dono de um time, ficar maltratando criança de 20 anos que depende do sonho de jogar ali, ficar humilhando. Quero ver lá humilhar na Sabatina, no Santa Cruz, no Cidade Tiradentes, onde eu trabalhei, na Brasilândia, irmão, em Perus, em Taipas. Aí eu quero ver se o cara é o bichão mesmo, entendeu? Não é. Quero ver se é o bichão agora, ficar maltratando criança na base, irmão. Isso aí é fácil. Eu sempre falo, assim, dá pra gente ser... Eu tento passar isso pros atletas, assim, das vezes que eu consigo trocar ideia com eles, falar assim, rapaziada, é o seguinte, cara... Aqui ninguém vai xingar ninguém, não quero ver briga, o referência não é um time que é de briga. Não, e aí, às vezes, o cara que escuta isso fala assim, por isso que pede, por isso que não sei o que, mas cada vez a gente ganha mais, entendeu? Então, assim, eu tenho paciência também, porque eu falo com eles, aqui é sério, aqui é honesto, aqui é educado, só que a gente não baixa a cabeça pra ninguém, na hora da competição a gente compete. E aí não é da porrada, é competir, mano. Competir no futebol. No isso a gente compete. Ser leal. Cada vez mais a gente compete. E aí é por isso que antes a gente tomava tapinha nas costas, quando a gente ia jogar contra time grande, falava, time bom, hein, o seu, mas só que os caras ganharam. Então é tapinha nas costas. Pô, time bom, cara, time bom. Mas foi 2-0 pra eles. Agora, ultimamente, nos últimos 2 anos, os caras saem e nem cumprimentam. Os caras do time grande, porque foi 1-1, porque a gente ganhou de 2-1. Os caras, mas assim, a gente não deu um tapa, não xingou. A gente competiu no máximo que dá dentro das 4 linhas, dentro do que é os bastidores também, mas, cara, de forma leal. Dá pra ser assim. E eu tenho orgulho do referência ser assim. Espero que continue por muitos anos, cara. Que tenham muitos e muitas referências no Brasil, Valtinho. Parabéns. Por isso que você tá sentado aqui na minha frente, meu irmão. Valeu. E pra quem vai assistir esse podcast, os lugares que eu falei aqui são as regiões mais periféricas de São Paulo, né? E eu posso falar com autoridade porque eu vim de lá, eu nasci na várzea. Eu gravei um podcast com o Dinho, que ele é tipo o Abel Ferreira da várzea, né? Técnico de 5 times do MEC Tiradentes, que tá viralizado nas redes sociais, do Cartoloco, agora o Knut também tá fazendo um trabalho... coisa do Cartoloco com os caras da várzea.
fantástico. E tá indo muito ex-jogador também pra várzea. Esse cara que tava que não deu certo no profissional e tá lá na várzea, entendeu? E você vê que na várzea tem esse respeito. Tem, irmão. É no fio da bigode. É igual o Dinho falou. Irmão, me xinga lá pra você ver. Se você vai ter culhão lá no Paralisópolis e tudo mais. Xingar menininho na base, máximo, irmão, é fácil. Agora... Vai xingar lá na Santa Cruz, onde eu nasci. É isso aí, cara. Eu acho que dá pra ser e tem que ser. Tem que ser educado. É coisa de homem, no final a gente vai criar os caras aí pra vida, não só pro futebol. Irmão, é 1%, sei lá, 0,002 que vai ganhar os salários astronômicos e vão jogar no City, no Barcelona, no Real Madrid, etc. O que a gente tem que aproveitar. Então quer dizer que eu não dei certo no esporte? Com 17 eu falei, pô, não tenho empresário, não sou extra série, eu vou estudar. E trabalhei de bombeiro. Eu trabalhei na marmoraria, vendo sorvete desde os 5 anos na favela, dos 5 aos 15 ali e tudo mais. Então eu não dei certo, Valtinho? Não, deu muito certo. E outra coisa, importante falar também, as crianças, você falou isso aí, ó, da sua história lá no Barcelona. Irmão, quantos não você tomou lá? Muitos. Desconforto. Você não pagou o preço? Paguei muito, O referência nasceu lá, Valtinho. Agora a gente tá numa geração que não aguenta um não, pô. Porque é isso, os pais super baixo protegem. linear a frustração. Pô, na empresa lá, eu tô lá no bombeiro, um comandante meu falou mal, eu vou falar pra minha mãe ir lá conversar com o meu comandante? O militarismo ensina muito isso, né? A hierarquia e disciplina, né? Sim, com certeza. De você se posicionar, enfim. E a gente estimula isso nos moleques. Então, assim, é engraçado você falar isso porque quando a gente tá, às vezes, na sala e entra um moleque de 13, 14 anos, ele entra e fala, boa tarde, eu vim fazer a avaliação, tô procurando o Natan, que é o nosso supervisor lá. Pô, quando ele entra assim, todo mundo já... Opa, esse moleque aí. Cara, o moleque nem pegou na bola. E a gente fala, opa, esse moleque aí. Agora também quando chega marmanjão com a mãe, não assim, é isso. Olhando o celular. A gente tá falando isso pras mães também que, cara, nem que a mãe vai junto, mas fala assim, ó, vai lá, meu filho. Ô, Valtinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, tal, tô aqui. Essa comunicação é importante. Meu irmão, meu pai não sabia nem escrever o próprio nome. Mas ele me ensinou a ser homem. Eu acho que falta as escolas de antigamente, pô. Ficou... Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu filho, quando você fala com o homem, aperta, olha no dentro do olho e tal, que não sei o quê. Hoje ninguém, né? O cara vai te dar um abraço ou nem olha no seu olho. A gente tenta estimular. A gente então, tenta estimular. No clube é importante também. Você falou com quem isso aí? Ser educado. Eu tô assim, assado. Às vezes a gente aborda, sei lá, moleque de 13 anos. Ô, fulano, o que foi que tá acontecendo? Não, nada, isso aqui. Mas. Até pra ele conversar com o treinador. Por que você não tá jogando bem, sei lá? Porque você já falou pro treinador? Não, então fala com ele. Mas é que meu pai. Não, vai lá e fala. Então a gente fala pros pais também, das vezes que a gente consegue. Estimulem os filhos de vocês a falar com os treinadores. Eles falarem com os treinadores. Se não o filho chora pro pai, o pai vem falar com o coordenador aí chega em mim pra falar. O atleta ele tem que aprender, chegar no treinador, não tá tendo espaço. Ô professor, o que eu posso fazer de diferente pra eu melhorar? Como que o senhor pode me ajudar? Isso. O que eu devo fazer? Então, e ele tem que tomar essa iniciativa, essa coragem, se posicionar. Nos grandes já, assim, a partir do 14, 13, é eles por eles mesmos, meu irmão. O lado bom do alojamento, de estar longe dos pais também é isso. Ele vai ter que ter essa força mental. Ali e tal. Porque, meu irmão, com 17, 16, 18, o cara tá no profissional. Com 50 mil xingando ou elogiando ele lá, entendeu? Mas é isso, é aquele podcast só pros pais, que tem que ficar só pros pais, pra eles entenderem que cara, tem que ir soltando e deixando eles tomarem as próprias decisões e encarar a realidade. Eu falo isso até pra minha irmã, direto. Quem protege muito, desprotege, Walter. Quem protege, desprotege, mano. Verdade, boa frase. Mano. Tinha um sargento, um comandante, que ele falava assim, ó, que tempos difíceis formam... Você lembra antes, pô? Eu sou de uma família... Eu vim do Nordeste, era 13 filhos cada família, pô. Você nem sabia... Eu paro pra pensar, pô, como é que... É difícil os vizinhos... Né? Meus pais é isso aí, né? Então, tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes produzem dias fáceis, tempos fáceis produzem homens fracos que vai... Esse ciclo, eu falo, pô, é real isso aí, porque, cara, a resiliência que a gente tinha que ter era na prática. Por isso que, como homens fortes que a gente acredita ser, a gente tem que deixar o legado para nossos filhos, cara, entendeu? Porque é isso, meus filhos, graças a Deus, que é outra coisa, a gente quer crescer na vida, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Eu quero que ele dê o melhor para os netos, para os meus netos, e assim vai. Mas, cara, a gente não pode esquecer que vai ter frustração no meio, que a gente não pode deixar ninguém super proteger, tirou nota baixa na escola, eu vou lá reclamar, não foi convocado, eu vou lá reclamar. Cara, tem que deixar, se você não foi convocado, treina mais. Se você, mas eu tô treinando muito, treina mais. Se você, vai, cara. Tem que ter a visão e tem que ter, pô...
é difícil ser jogador, vamos falar sincero? É eu vejo lá né, cara? os coaches da internet. 3 passinhos pra você se tornar jogador, caralho. São milhões, mano. 3 milhões? Não, são milhões e ainda tem gente que faz todos e não dá certo. Ainda. E isso que a gente tá falando de ser o linear alta frustração, pô, o Leandro Castan, você comentou aqui que jogou no Vasco? Imagina, cara. Ele voltou depois de um câncer, irmão. Depois de abrir o crânio dele. Foi o primeiro convidado aqui. O Danilo Avelar, 3 LCA. O último, ele falou que abriu a cartilagem. Ele ficou nessa mesa aqui, ele falou, fiquei 1 ano e meio fora, irmão. Imagina o deu branco no nome dele, da Chapecoense, mano, que voltou a jogar, cara, caiu de avião. Alan Ruschel. O Alan Ruschel caiu de avião, cara mano. O cara fenômeno, todo cara. Mundo morreu do o cara é um milagre assim, vivo. Cara, é milagre. Então, é isso. O próprio Danilo Avelar aqui, ele falou, irmão, ele falou que ele queimou o pé, ficou 1 ano sem colocar o pé no chão quando tinha 5 anos de idade, beleza. Eu falei, cara, não sabia não. Ele acabou o podcast aí, ele tirou a meia e mostrou, irmão. O pé dele, cara, baita da queimadura. Ele falou, você vê, mano, eu consegui ser jogador de futebol. Então, vai ter frustração, vai ter, né, vai ter... eu acho que ficou muito... Tá muito... Parece que receitinha pronta e os pais acreditam nisso e talvez não tenham paciência. Cara, é isso. Os pais também... O processo é dolorido. Dói mesmo. E tem que estar preparado por não. Tem uma receita de bolo. Tem outro, o Hendrick, Estevão. Pô, bateu, pum, top. Só seleção, que você não sabe só coisa boa e foi. Mas no dia a dia ele treina pra caramba. Ele tem a dificuldade dele, pô. Você não sabe, você não tá no travesseiro dele pra saber o que ele tá pensando, né? É isso aí. Valtinho. É isso aí. Eu acho que dá pra tentar encontrar um caminho pensando em formação. Aquilo que a gente, o resumo, pensando em formação, pensando em competição, pensando nos atletas, na geração dos atletas, na geração de pais desses atletas. Cara, acho que é a cultura que a gente tem que construir, cara. A gente está construindo essa cultura. Acho que os clubes, as pessoas, todos os players aí envolvidos estamos construindo essa cultura da base. Isso que nós fizemos hoje aqui e agora é para isso, irmão. É pro futuro. É isso aí. Entendeu? Então, aproveitando esse momento aí, ô Walter, o que você falaria... Seu melhor conselho aí geral aí do presidente do Referência para pai de atleta, para os atletas que estão nessa trajetória, para os pais de atletas e profissionais da área. Se quiser usar a sua câmera lá, fica à vontade. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Você é o presidente do Referência, pô. Eu acho assim, cara. Eu acho que não tem receita. Se você, pai, tá incentivando o seu filho porque ele tem talento, porque ele gosta, continue. Eu acho que é muito gratificante como pai você apoiar o seu filho, né, algo que ele seja, mas você precisa também ser realista, entender onde ele está e o limite do talento e do esforço dele, porque também tem isso, tem muita gente que às vezes força uma situação, não consegue perceber ou não consegue ver o nível que o seu filho está, então talvez seja legal pedir uma ajuda. O que você acha? Pedir ajuda para quem conhece, para especialistas. O que você acha do nível do meu filho? Pô, o nível dele é esse aqui, cara. É escola de futebol. Pô, se divirta então na escola. Você quer que ele seja jogador, mas se ele não consegue ainda, se divirta aqui. Pode ser um caminho. Às vezes ele vai se desenvolver lá e vai ser o melhor da escola e depois vai... Eu tenho muito esse pensamento. Eu já tive atleta que era reserva no Sub-13 e no 15/10 a faixa evoluiu. Mas é o tempo de cada um, não tem... Tem gente que não tem está na escola aos 15 anos e depois que... tem cara que aparece no 16, no 17. Tem menino que já é destaque no... e depois cai 10, também. Então e depois cai. Não tem receita... Estimule o seu filho, respeite a instituição, procure a melhor instituição possível que respeite o seu filho e que dê as melhores condições para ele se desenvolver. Dá para fazer isso como início, porque aí você vai se estressar menos também, você vai ter a tranquilidade de que vão tratar bem o seu filho. Então pesquise perto da sua casa, o mais próximo da sua casa, a melhor instituição nesse caso, que vai tratar bem o seu filho, que vai cuidar dele nesse sentido. Tem metodologia e tem profissional educado. Profissional educado, bom e que entende do que está fazendo, de trabalhar com crianças, né? Que é tão específico, tão difícil, não é para qualquer um. E para os atletas, cara, que eles sigam se desenvolvendo, que eles sigam treinando, que eles acompanhem as orientações dos treinadores e que eles usem a internet, cara, que é o meio deles mesmo, para essas coisas, para esses conteúdos. Nas poucas vezes que eu falo com os pais, eu deixo alguns arrobas assim, sabe, que eu, sei lá, vocês acompanham o Bernardinho, sei lá, treinador do vôlei? Coloca o meu arroba lá, pô. Então, vou colocar. Vocês acompanham aqui, ó, Manuel Hilário, vocês acompanham? Vai ver esse conteúdo, cara.
Porque É uma faculdade, você pô. fica ali passando, às vezes, coisas inúteis E aquilo ali não é nem legal. conteúdo, tá? Aquilo ali é neuromarketing pra te viciar, você rodar mesmo. Então, é isso. Então, assim... O conteúdo vai estar no YouTube, vai estar... Pros atletas é isso, cara. Eu acho que tem que... Se quer focar, tem que entender que vai ter que pagar um preço para chegar no nível mais alto. Vai ter que pagar um preço, vai ter que... Sem romantizar, meu irmão. Ele vai ter que abrir mão de várias situações. Que fala, é isso, cara. Se você quiser ser jogador, não dá para fazer um monte de coisas. Senão você não vai ser jogador. Mas eu quero. Então, cara, você tem que decidir. Você vai falar não para um monte de coisa. Cada vez que você for crescendo, você vai tendo os nãos. E para os profissionais, cara, que se especializem, que procurem boas instituições também. Se você é jovem, tá? Querendo entrar no futebol, procura onde você vai poder fazer estágio. Começa cedo mesmo a observar, cara. Eu acho que me ajudou muito. Observar. Eu tava lá, que eu comentei lá do Barcelona, só ficava ali olhando os caras e vendo que treino que era aquele e tal. Que legal. Tava que privilégio, hein, irmão? Privilégio. Então, ali assim, nasceu referência. Eu tava treinando de tarde e à noite eu dava treino, às vezes eu repetia o treino dos adultos, mas só aqui tentando especializar e adaptar para as crianças. Olha, isso aqui não vai ser tão longo e tal, passe. Isso. Então, assim, eu acho que quanto antes você começar a buscar o conhecimento, você vai poder desabrochar. Então, eu tenho treinadores lá, que os moleques têm 23 anos e já são fera. Eu falo, caraca, esse moleque é prodígio, cara. Falo, como é que pode? Já me passaram anos-luz em termos de conhecimento técnico, que legal, tático. Véio. E eu fico muito feliz com isso, cara. Então, acho que para pai, atleta e treinadores, né? Eu acho que é esse o recado aí que eu deixo. Sensacional, Valtinho. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Essa foi a resenha com o Hilário de hoje, meu irmão. Se você não é inscrito, pô, tem uma maratona aqui pra você. Tem uma faculdade do futebol aqui, ó. Leandro Castan, Danilo Avelar, a Yandra com análise de perfil comportamental. Agora o Valtinho aqui, presidente do Referência, um dos clubes referência no Brasil, na base. Tá fazendo um trabalho lindo lá. Enfim, e segue lá também no TikTok, no Instagram, que vai chover os cortes, no próprio YouTube os shorts também, vai sair os melhores momentos. Acompanha aqui e vem ser mentalmente forte. Se você quer se desenvolver e quer trabalhar a sua parte mental, afinal de contas, da mesma forma que você treina o físico, você treina o mental, me procura, me manda mensagem no direct e vem fechar essa parceria, fechou? Vamos, até o próximo. Sabedoria que vem de Deus. Faz aí, Valtinho. Boa! Boa, vambora. Valeu, meu irmão. Valeu.